Fala pessoal, o podcast Breves Histórias chegando mais uma vez na sua telinha. E já agradecendo mais uma vez a todas as pessoas que se inscreveram no canal, aquelas que foram lá, comentaram, dando aquelas palavras de incentivo. Muito obrigado, continuem nos prestigiando, compartilhando, que é o mais importante, tá ok? Agradecer também aos nossos apoiadores culturais, essas pessoas que estão aparecendo, essas empresas aí que estão aparecendo no rodapé, que são essas pessoas, essas empresas que fazem com que a gente continue mantendo esse projeto no ar. Tá? Sem eles, seria praticamente impossível da gente fazer acontecer esse projeto, né, professor Valdir? É isso aí. Por isso nós estamos aqui, né, e esse programa tem dado assim, um retorno, não só do ponto de vista da audiência, mas sobretudo do reencontro de algumas pessoas que a gente tem, né, feito aqui. Né? Hoje, por exemplo, é um dia especial para a gente. Né? Especialíssimo. Aqui, né, diante de pessoas que são importantíssimas, né, na construção desse nosso município. E aí eu vou passar para o Max fazer a apresentação aí dos nossos convidados de hoje. É isso aí. Antes de apresentar os nossos convidados, eu queria só falar um pouquinho de como surgiu a ideia desse episódio em si. Tá. Quando nós pensamos no programa, eu e o professor Valdir, as duas primeiras pessoas que nós pensamos como os nossos primeiros entrevistados seriam o professor Vanderlei, como de fato aconteceu, e o seu Ataíde Pureza, né? O seu Ataíde, por quê? Aquele cara, maravilhoso, bate-papo, gente boa, e todo mundo gostava dele, onde chegava ele encontrava com a gente, contava história, gostava de conversar, e também por conta do Guanabara, né? Que tem uma história assim que marcou a vida de uma geração inteira aqui em Breves. A minha, principalmente. A nossa, né? E aí, infelizmente, o seu Ataíde veio a falecer na pandemia, né? Que foi uma perda muito grande para todos de Breves, mas principalmente para a família. E aí eu fiquei perturbando o pessoal da família. Primeiro eu fui com o Dinho, com o Ataíde. Bora contar a história do teu pai. Tá, mano, a gente vai marcar. E eu perturbei o Tele que falou: olha, mano, eu tô demais ocupado no banco. Conversa com o Marcelo. O que o Marcelo decidir, a gente vai fazer. Aí, então tá. Aí fui com o Marcelo e eles estão aqui. Então eu queria apresentar para vocês nossos convidados hoje. Meu amigo Walter Pureza, meu amigo Ataíde Pureza e meu amigo Marcelo Pureza. Tá? As considerações iniciais aos inscritos do nosso canal Breves Histórias. Vamos deixar os mais velhos, né? Olha, obrigado pelo convite, viu? Realmente o Max se perturba há um tempão, né? Perturba, mas não é no peso de perturbar, né? E só interrompendo um pouquinho, aqui agora já queria desistir. Ainda há pouco, porque são 50 anos de história, né? Sim. Aí logo que a gente chegou, vamos alinhar, o Max, calma, Thaís. Isso aqui é um bate-papo, vai lembrando, enfim. Vamos lá contar um pouquinho da história essa pessoa que contribuiu muito com o entretenimento em Breves, né? Foi o primeiro Guanabara, teve um sucesso muito grande em Breves. Ainda há pouco a gente conversando sobre a validade de casa noturna, né? Guanabara conseguiu ficar na história aí, eu acho que mais de 30 anos. Então, esse ramo ele tem início, meio e fim. As grandes casas noturnas em Belém, elas não duraram 10 anos, né? Teve Oleolá, Escapoli, Spectrum, Círculo Militar, enfim, são muitas e muitas. Então, o papai conseguiu, da maneira dele, do jeito dele, conseguiu sustentar 7 filhos, criar 7 filhos, fazendo o que gosta, com prazer e fazendo muitas pessoas felizes. Isso aí, né? Essa história que nós vamos contar daqui a pouco. É isso, Walter? É isso aí, né? Na realidade, eu que gostaria de agradecer ao Max, ao professor Valdir. Tenho o maior respeito por vocês, pela profissão de vocês e por essa coisa boa de entretenimento que vocês estão dedicando aqui para o povo de Breves e para a região, que é o podcast Breves Histórias. Né? Assisti alguns, né? Achei muito bom. E confesso que o Marcelo me avisou somente hoje. Somente hoje, né? E só que em nenhum momento eu titubeei, né? Eu disse, olha, vamos lá. E, como eu disse, na realidade, para a gente, isso é que é importante. Então, eu aqui venho agradecer por vocês terem lembrado do meu pai, né? Para que a gente pudesse contar um pouquinho da história dele. E a gente está aqui para responder o que a gente sabe. A gente não lembra de tudo, evidentemente, mas o que cada um viveu aí. Né, Marcelo? É verdade. Bom, obrigado pelo convite, Max, professor Valdir. É muito, muito bonito que vocês estão fazendo na nossa cidade, né, com esse podcast, porque há muito tempo, na verdade, a gente ansiava por isso, né?
um canal que conversasse com o povo, né? Conversasse sem distinção, né, professor? Né? Exato. E o que vocês estão fazendo está de parabéns, quero agradecer e incentivar as pessoas a se inscreverem cada vez mais, Isso porque aí. são histórias maravilhosas, viu? Exatamente. Maravilhosa mesmo, meus parabéns e estamos aqui para contar mais uma. Isso aí. Beleza. Professor Valdir. Pois é, então vamos começar. E vamos começar com o nosso personagem principal, né, que é o pai de vocês, o Ataíde, né? Eu também tive assim, uma relação de amizade muito grande com ele, já depois né, de adulto, Sim. né? E de vez em quando está se encontrando ali pela feira da agricultura ali, né, no sábado normalmente, né? Então a gente tinha uma relação muito próxima, principalmente ultimamente agora, né, antes da morte dele, né? E a gente queria saber um pouquinho aí, né, a procedência do seu Ataíde, o que é que vocês sabem sobre essa procedência dele, de onde ele veio, né, como é que ele chegou aqui em Breves, qual é a naturalidade dele, a filiação, se vocês se lembram disso. Certo. Né? O papai, ele é natural de Garapé-Miri, né? O papai nasceu no dia 19 de janeiro de 1947, no interior de Garapé-Miri, né? Cresceu lá, na verdade, né? O pai dele, o meu avô, o Levindo Vanzerlei de Castro, né? Ele trabalhava com o sistema de regatão. Sim. Meu avô tinha barcos, vários barcos, né? E o meu avô viajava para cá, para a região do Marajó. Vinha de lá de Garapé-Miri para cá, porque para cá ele trabalhava além do sistema de regatão, né? Ele trabalhava com venda de pele de animais, que era uma coisa que não tinha uma fiscalização, pele de onça, né? Ele trazia Ele e trocava trazia aqui. e vendia aqui por um preço muito alto. Então, nessa época, o papai contava que uma pessoa que tinha um couro de onça na casa era uma relíquia muito grande, né? Então, Então, até Belém também, né? fazia até Belém também. E tudo o quê? No remo mesmo? Não, ele regatão já tinha motor. Já tinha motor. É. Ele teve uma profissão muito bem sucedida aqui na região do Marajó, né? Porque ele também trabalhava com extração de borracha. Nessa época aqui, o ciclo da borracha aí estourando, né? E ele vinha para cá. Com a vinda dele para cá, para essa região do Marajó, né? O papai, ainda criança, por 13, 14 anos, mas já era obrigado a trabalhar. Para sustentar também a mãe e os irmãos, né? Até porque o meu avô ele se separou muito cedo da minha avó, que é a dona Saudrelina Vanzerlei de Castro, né? Dona Dedé. A dona Dedé. A velha Dedé, né? A velha Dedé. O teu pai, ele vinha nessas viagens ou ele ficava lá? De início ele não vinha por ser criança, né? Então ele ficava lá, ele começou a trabalhar. Ele De muito cedo trabalhava, né? Trabalhava muito cedo. Ele começou a trabalhar em comércio, de amigos. Lá Essa geração, né, desde muito cedo. do vovô sempre trabalhava porque ele sustentava. Então o vovô nem sempre tinha imediato. Ele era o mais dinheiro. velho dos irmãos. Aí Era o ele mais velho dos acabou irmãos. sustentando. Quantos irmãos eles eram? 4 irmãos. Era. Que era o Ataíde. Era o papai, era o tio Bené. Era... Que mora aqui em Breves também. Zé Maria. É o tio Zé O Zé Maria. E a tia Nelly, que é mãe do Tadeu Pureza. Tia Leuci. Leuci. Perdão, são 5, porque tem a Tia Nelly, que De Que é- criação, mas era criada como filha. Sim. Vivo hoje só o tio Bené, né? Só o Bené, né? só o tio Bené. Ataíde, o Zé Maria. né, Já faleceu há bastante tempo. A mãe do Tadeu também, a tia Leuci, já há algum tempo, né? Então o papai ficou lá, né? Trabalhando com o vovô aqui e piorou a situação depois que meu avô separou da minha avó, né? Cedo ele conheceu a dona Jacira. Lá Já pra cá. Já pra segunda cá. esposa, né? Segunda Qual era esposa. Foi pra Belém, né? Não, ela Ela tinha é uma- daqui, ela é daqui do lado dos Caramês. Então ele fazia na Vila aquela. Caramês. Ele fazia aquela rota e a conheceu lá. Era na Vila Caramês. Aí já se apaixonou pra cá, já ficou. Já ficou pra cá com ela. Não tá? voltou mais pra Ela levou lá. pra Belém. Foi Ele foi pra É, Belém. Aí, Belém, levou ela mas pra a Belém. conheceu foi. pra cá, pra esses lados aqui. E o papai já veio trabalhar com ele já quando o papai já era maior. 17, 18 anos, foi que ele colocou o papai para trabalhar. O papai trabalhava na sala de máquinas e o papai era o primeiro motorista, né? Ele era o primeiro motorista. Com o quê? 15, 16 anos? Era Acredito entre que 15 e sim, 16 professor. anos. E aí o teu avô, bom, ele vem pra cá, conhece outra pessoa, vai pra Belém, mas ele continuava indo lá. Continuava indo lá, sustentava a família dele, E né? tinha Só que- outra família Só que também. assim, Belém. aquela época era difícil até de mandar dinheiro. Então vinha dinheiro por mensageiro, às vezes demorava 14, 15 dias, 2 semanas para chegar. Então nesse interregno ele tinha que dar o jeito dele. Então o papai ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. Nunca ele teve medo do trabalho, nunca ele, sabe, com relação a isso ele teve algum tipo de problema. Quando ele veio trabalhar para cá com meu avô, né, trabalhar no sistema, então assim, é importante dizer que o meu avô ele era uma pessoa muito rígida.
né? Ele era de princípios muito duros. Então, por exemplo, o papai ele nunca foi o filho do dono do barco. Sim. O filho do dono do negócio. Não tinha privilégio? O papai era empregado, Como funcionário. se fosse funcionário. Funcionário com Zero, hora né? para Zero. entrar, com hora para sair. Inclusive, tem muitas histórias aí, né, com relação a esse ponto. Esse rigor mesmo ali. Rigor de o papai sair, às vezes, já Muito com 18 rigoroso. anos e ter que sair escondido do camarote do vovô. Porque ele tinha hora para sair, o vovô não deixava. Ele era incrível. E Walter, tem até uma história que a gente soube, acho que depois que o vovô morreu, professor, que um colunista da Folha de São Paulo, que foi na época gerente da agência Bampará aqui, ele virou colunista e ele escreveu um artigo sobre o Levindo, falando exatamente dessa aspereza dele, né? Sim. Ele dizia que quando ele estava no caixa, que o vovô entrava, na porta da agência ele gritava que ele trazia o dinheiro na saca. E ele sabia que era ele. Ele sabia que era falava ele, muito é. alto, né? Muito Tinha um alto, tom de né? voz E muito ele alto. conta detalhadamente essa aspereza aí dele. Ele morreu primeiro do que o Sataíde ou o Sataíde? Morreu primeiro. né? Vovô Mas morreu não fazia com muito tempo 92 anos. 92 Foi em anos. 92, né? 92 anos. E Mas ele era não- realmente muito brabo, né? No sentido da palavra. Aquela- E também muito rígido. o que ele tinha de bravo, ele tinha de competente no trabalho dele. Só um adentozinho, Sim. por exemplo, nessa época, não era só o vovô que fazia essa questão de regatão. Regatão, é. Então, o vovô ainda me contou em vida que dos 4 grandes daqui, todos pegavam o dinheiro no banco, no Basa, aí tinha um ano para pagar. Aí via lá, pagava, renovava, e o vovô com aquilo na cabeça, um dia eu vou me sair desse banco. E ele foi o único professor que chegou no dia lá, tá aqui, como o Marcelo dele. falou ali, a voz dele sempre foi quem conheceu o Levindo Pureza, aquela voz forte, né? Olha, tá aqui, aí o gerente, o senhor vai precisar de o que agora, você, Levindo? Não preciso de nada, não, aquele jeito dele. Muito obrigado, agora Levindo Pureza Imita o vovô anda com as perfeitamente. próprias pernas, não. O vovô, ele tinha esse com cacuete isso, de falar no final não. então, com isso, o vovô conseguiu ficar nessa região, ele dominou a região. É. verdade. Independente. Aí em Belém comprou casas, sabe? O Chegou vovô a ter- trocava. tinha terrenos chegou a aqui, ter né? 3 Tinha- barcos tinha- grandes. 7 ilhas. 7 ilhas aqui da região. Sapateiro. Ilhas do Sapateiro, Ilha Comprida, Ilha. Eram dele. Enfim, são 7 ilhas que era do vovô. E o Só com o trabalho dele de e regatão você da fala borracha. o nome Levindo Pureza, até hoje, as pessoas lembram, Lembram. ainda. Ainda tem aquele, ainda ecoa aquela, né, as histórias, muita gente lembra, Então, principalmente os mais o antigos. vovô, sem querer, passou pro papai, né? Essa questão do trabalho, da seriedade, sabe? Do isso. compromisso, Da da autoridade, valores, né? autoridade, né? Os que o valores papai morais, aquelas coisas, já né? passou pra gente também, já Sim. mais, né? Sim. Mas também, Também o papai rígido, deu uma continuou, reduzida, né? né? O papai continuou nessa linha também de Mas ele era a gente, rigoroso mas a também. gente Mas era muito agradece. rigoroso, nós trabalhamos desde criança. E a gente também. Aí se aliou com a dona Santa aqui também. Mas a mamãe que assoprava, o papai apertava a mamãe assoprava. Era, tá. E Walter, e falando um pouquinho ainda lá, né? O teu pai, como tu falaste, ele nunca teve regalia, né? Não, Apesar de ser ele o dono, o filho do, Filho do dono, Isso. tinha que trabalhar como os outros lá, né? E aí ele fica esse período até quando lá? Porque foi na realidade foi o seguinte, ele ficou nesse período mais ou menos até 1965. Ainda em Igarapé. Aí, com essas viagens. Por quê? Porque ele fazia mais a região do Marajó, mas eles tinham que voltar para Belém. Porque a mercadoria toda que eles pegavam era lá. é isso. E na passagem de lá, eles passavam por Barcarena. Entendeu? Passavam por Barcarena. Então o papai, para ele poder voltar para onde ele morava, ele tinha que ir para Belém. Aí ele pegava ônibus, aí ele ia para Igarapé-Miri, depois ele ia para o interior de Igarapé-Miri, que era onde ele morava. Foi aí que ele teve a ideia de morar em Barcarena. Porque seria muito mais fácil ir direto de Barcarena para Isso, inclusive, para Belém. Entendeu? confundia não. Deixa assim uma impressão nas pessoas que nós, pelo menos em um dos programas aqui, nós Isso comentamos eu ia falar agora também. que o seu Ataíde teria vindo de Cametá. de Barcarena. Barcarena. A família dele era de Barcarena. Mas né? saiu uma conversa aqui também que era Cametá. Não. É que o vovô ele gostava muito de Cametá. Ele tinha uma filha que morava em ele Igarapé-Miri. tinha- O Tadeu é de Igarapé-Miri. A mãe dele a já... tia Leuci, a tia né? Leuci já Exatamente, é de é. Igarapé-Miri. Aí essa parte da família que é de Igarapé-Miri. Eu E o pensava papai ia até lá, hoje né? que o seu Ataíde era de aí- Barcarena, na verdade não era. Não, de Igarapé-Miri. não. Aí o foi, que foi de lá que ele já veio. aí quando ele teve a ideia de morar, e aí eles foram morar pra lá, né? Aí Foi a família toda? A família. Veio a minha avó, né? A vovó Dedé,
com os menores e ele, Pra né? morar pra lá. Aí já era adulto, né? E em 1967 ele conhece a dona Renilde Furtado, que é a dona Santa, Dona nossa Santa. mãe. Lá em Barcarena. Lá em Barcarena. Ela Ela é natural ela de é Barcarena. Ela já conhece numa festa junina. Numa festa uma junina com festa 16 anos de idade. E o homem- Perigoso, né? E ele A tinha mamãe- quantos? Eles são na mesma idade ou não? Ele já era um pouquinho mais velho, não, né? O papai, se tivesse vivo hoje, teria 76. A mamãe tem 70, né? 71. 71. Ele era 5 anos mais velho do que ela. Né? Ela tinha Ele 16, ele tinha 21. 21 anos. Aí a mamãe conta, professor, que ele, quando pra dançar com ela, rapaz, aí ela disse, o homem que não parava de falar. E dançando e arriando, é bom de papo, né? Sabia dançar. Na segunda música ele já deu aquela... Começaram a namorar. Já deu aquela apertada, né? Então o que acontecia? Começaram a namorar. Então o papai, ele sempre foi namorador, né? Sim. Então nessas viagens aí que ele trabalhava com meu avô, ele tinha umas namoradinhas aqui, o vovô nunca se preocupou com isso. Só que o meu avô, ele fez uma amizade muito grande com o pai da mamãe. Sim. Né, o velho Marcelino Furtado, né? E aí viu que era uma filha família, tudo, né? E o vovô disse que de lá, que aquela com aquela ele não ia ia brincar de jeito Ela nenhum. não Que ele bagunçava, tinha não. que casar. E agora um fato interessante que eu acabei de lembrar, que eu acho que vocês não sabem. O nome do papai não era para ser Ataíde, né? O nome do papai era para ser Walter. Né? O papai foi batizado com o nome de Walter, né? O nome do papai seria... De batismo é Walter. De batismo, é. Na realidade sim. foi o seguinte, quando ele nasceu, o vovô tinha os dois nomes, Ataíde e Walter, só que o vovô gostava de Walter. E Ataíde é sobrenome, né? Mas aí ele foi registrado, o nome dele era Walter... Era pra ser, né? Era pra ser Walter Vanzeler de Castro. Não era nem não pra levar não no levava batismo. Ataíde. No batismo. De batismo. Porque, Batismo. Lá no Batismo. batismo, quando vai de batizado, tem uma certidãozinha. Então, de Essa batismo. certidão Foi tu leva lá no... Foi batizado. O nome esse dele nome. no batismo Batizou. foi Walter, não era nem pureza. Walter Vanzeler, que é da minha avó, Castro. E casca e do Castro, vovô. que é do meu avô. O meu avô é pureza Não, de Walter. Castro. Vanzeler é da avó Vanzeler é da Dedé. vovó. Da vovó, pois é. É da avó Dedé, então era... Da vovó Dedé, pois é. Foi o Aí que eu disse. não levava... Não, Vanzeler é da vovó e o pureza de Castro era do vovô. Que é do vovô, o nome dele exatamente, não levava é. pureza. Então Não ele era foi Castro. batizado como Walter Vanzeler Ah, de exatamente. Castro. É. O Exatamente. que aconteceu? Isso. Quando o vovô disse que ele tinha que casar, né? E ele foi casar, ele não tinha documento. Isso é, né? Ele foi casado no civil, meu pai, no civil, ele foi casado no civil. E aí ele precisava providenciar os documentos. Ele foi para Igarapé-Miri para providenciar os documentos, Walter, né? Só que ele não gostava de Walter, ele gostava de Ataíde. Até porque passou a vida as pessoas chamando pessoas ele de chamando Ataíde. Sempre chamavam ele de Ataíde. Chamado desde É, pequeno, aham. entendeu? E ele, inclusive, não falava que o nome dele era Walter. E naquela época, sabe-se lá de que forma. Chegava ele- lá, dava o Quando nome. chegou lá, ele chegou com todos os documentos com o nome de Ataíde. Saí de Vanzeler Aquele Pureza. jeitinho. Ele que se tirou, dava. tirou Aí de de caixa e pureza. colocou pureza. E aí Ataíde Virou foi que purezão. casou. Foi. E Walter, e que ano foi o casamento dele? Ele casou em 1970 com a mamãe Mas lá em Barcarena. lá em Barcarena. Aham. Em 71 vem Assim, o você Dinho, não né? vê Ele Aí, casa- tu ainda nasceste lá ainda. É, o Eu e a Dinho, Soraya. o Dinho e a Soraya são barcarenenses, né? Os Tu irmãos és o mais velho, né? É, o Dinho é o mais velho. Velho e né? o mais bonito. E o mais modesto. O mais perigoso. Né? E o mais mentiroso. O mais E mentiroso. aí, ele casou e logo em seguida a mamãe engravidou do Dinho, né? Aham. E aí ele continuou trabalhando pra cá, né? Trabalhando pra cá e... Mas ela já não vinha, ela ficava ela lá. ficava lá. Tá. Só que ela ficava muito tempo, né? Sozinha pra lá, porque demorava 1 mês, 2 meses, né? É. Ele continuou no regatão. No regatão. No regatão. Uhum. Ele continuou no regatão, foi, né? E aí... Vai ele- vir a Soraya. aí nasceu a Soraya, né? E nessa época, né, ele teve uma desavença lá com meu avô com relação ao trabalho. O Marcelo sabe bem essa história aí, Marcelo. É, como ele era muito rígido, né? Ele O pai dele ou Com o pai dele. com dele. o vovô, com Ah. o Levindo. E ele acabou perdendo uma viagem. Né? O barco saía de Belém e ele acabou perdendo porque estava em Barcarena. E o vovô, se era meio-dia, era meio-dia. Não tinha meio-dia e 1. Ele perdeu o ônibus, não foi, mano? Aí ele perdeu o ônibus Aí e não chegou no a tempo. ônibus seguinte, só que foi tipo uns 20 E tipo assim, chegou o barco Meia hora saindo depois. e como o vovô O era barco foi muito... embora, E viram ele, poderia muito bem voltar, não voltaram. O que ele fez? Ele pegou uma outra embarcação, então nessa época não eram 12 horas de viagem, eram vários dias para chegar. Não era. E tinha que ir pra Portel, né? E o Caterpillar, que era o nome do barco do motor. vovô, já tinha ido embora, já estava a caminho. Então ele conseguiu
depois, né, embarcar, e conseguiu chegar. E Eles estavam. já chegou, já encontrou eles em Portel. 4 dias depois, né? Isso, mais ou menos uns 4 dias depois. E se apresentou, disse o que tinha acontecido. Olha, pai, aconteceu isso. Ele disse, aqui não. Suas contas, vá Demitiu o ali, papai. pegue suas coisas e o senhor está demitido. Demitiu o filho. E ele com Demitiu. 2 filhos pra criar, né? E ele com 2 filhos. Só que ele tinha E muitos aí ele me anos. contava muito essa história, Max. Ele dizia assim, ele dizia, meu filho, era só ele tomar uma que ele contava. Começar a contar. Eu tinha batido a boa, porque eram anos de trabalho. Eu era motorista de carteira assinada, primeiro motorista. Eu olhei e disse, pô, vou pegar uma indenização boa, né? Uma vida trabalhando, então não tive regalia de filho, né? Chamou ele no escritório, está aqui. Pegou, puxou uma, não era, acho que cruzeiro, não sei que Novo, nota. alguma coisa assim, né? Ele disse que dava para passagem dele Pra para voltar voltar pra para voltar Belém. pra Daqui Barcarena. para tua passagem. Aí ele dizia assim, meu filho, eu estava daquele jeito, mas eu não aceitei. Disse, não, pai, senhor, guarde seu dinheiro que eu vou seguir minha vida. Foi que ele foi embora mesmo. Lançou, o barco saiu e ele disse, pô, e aí, o que eu faço agora, né? 2 filhos, desempregado, sem nada, e ele tinha um motorzinho. Foi a única Ele foi coisa. direto pra Barcarena, voltou. Ele ficou em Portel. Ele O Cater- ficou, né? Caterpillar foi embora. Tá. Ele tirou, ele disse, meu filho, tirei meu motorzinho de dentro, que eu era motorista, tirei pensando em vender. Que eu olho no outro barco um companheiro, ele se conheceu muito, né? Das viagens. E aí ele viu um outro viajante, um outro regatão, forte, que eram amigos. Aí ele foi lá, contou a história, e disse, olha, aconteceu isso, e eu perdi, e por isso... A mamãe disse que era o seu Humberto. A mamãe Humberto lembra. Cardoso, era dono do São João de Portel. Sim. E ele disse assim, disse, meu filho, ele me deu um dinheiro era muito dinheiro na época. Ele disse, Prestou, olha, né? Sim, emprestado. Disse, olha, tá aqui, vai, resolve a tua vida. Se você quiser voltar, eu te contrato. Porque ele era, Max, conhecido como um dos melhores motoristas, se não o melhor. Ele era Conhecia todas as rotas. tudo. E o Então nome era do pai muito... também, né? Que era muito conhecido. Aí pesava também, né, o nome do Levindo. Então era muito respeitado. Qualquer um ele ia conseguir emprego, mas aí ele decidiu que não. Ele pegou o dinheiro emprestado, foi para Barcarena e resolveu mudar de atividade. Lá ele montou um bar Ele montou com bilharito. Comprou umas mesas de bilharito. Comprou mesa de bilhar e tentou refazer a vida, né? Só que não deu muito certo, né? Barcarena, para quem não sabe, ela não se desenvolveu como gostaria, né? Então ficou muita coisa para vila, né? Vila dos Barcarena. Cabanos. A cidade ficou Vila meio dos Cabanos, parada, né? Parada, Próximo de Belém. E não deu muito certo. A ideia era muito boa para a época, mas não deu muito certo. Foi que a mamãe contando pra gente hoje que ele teve a ideia de ligar pro Lino. Seu Lino Rebelo. Alves. Já Lino conhecia Alves. o breve, né? Ele conhecia Muito porque o seu Lino era muito amigo do vovô, né? E gostava muito dele. E ele ligou entendeu? pro seu Lino Alves dizendo o seguinte, se não tinha algum trabalho pra ele. E o seu Lino perguntou o que ele gostava de trabalhar. E aí já tava. Ele disse que ele trabalhava com bilharito e tudo. Ele disse, olha, eu comprei uma bar? sede, Ah, uma sede. que era pequena, né? Mas uma sede do Comprei seu um Pedro lugar, Gago. né? Ele disse, né? Comprei um lugar que, Que era onde é o Guanabara. que eu tô reformando. Que era do seu Pedro Gago. Né? Ah, então foi essa a história. Essa foi a história. E disse, olha, só que eu estou reformando, Mas não tá pronto, mas não Tati. tá Eu tô pronto. reformando. Eu vou te ligar, vou Mas te te avisar. aviso. Só que o papai pensava que não Só ia. que era assim, né? Não tinha telefone, não tinha nada, você tinha que ir na agência pra ligar. É verdade. E aí a mamãe disse que passou o tempo, e disse que num belo dia veio o recado, que tal hora eu ligar pra ele. Que era pra ele ir pra agência lá da telefonia. E quem ligou? O velho Lino. Seu Lino. Seu Lino, Disse, pode olha, vir. Pode vir que tá pronto. Isso que é interessante é o seguinte, esse era Dia das Mães. No Dia das Mães ele chegou com a mamãe, chamava, sempre a mamãe tem um apelido de Santa, né? Santinha lá pra todo mundo, que sempre foi uma pessoa muito boa, muito querida. E disse, Santa, sem ela saber de nada, te arruma que a gente vai morar em Breves. A gente tá indo embora, né? Indo embora pra Breves. E ela, como? No Dia das Mães, não sei o quê, e tudo. Não, vai ter que se despedir, porque já tá barco esperando, já tá tudo. Aí a mamãe disse que ela lembra desse dia perfeitamente, ela tendo que entrar com a mãe dela. Ainda era muito jovem. E outra coisa, Walter, a mamãe era efetiva do Estado. Família, Era, a mamãe era professora, nem sei se se chamava efetiva nessa. Não era, na realidade não era concurso, mas era efetiva. Mas O senhor sabe como era, Exatamente. exatamente. Depois de algum tempo a Isso, pessoa já ficava. Ou seja, era as 4 efetivada. irmãs delas
dela que ficaram. Continuam Como professoras, já estão aposentadas, viraram efetivas, né? Sim. Então a família da mamãe, em peso lá, elas são o quê, Walter? São 7 irmãos? Eu já lembrei por quê. Porque antes da Constituição de 88, né? Quem era contratado até... Aí virou. período Aí, lá, ou seja, para uma mãe efetivado. largar a família, largar Emprego. emprego, né? Para se aventurar para uma cidade que não que ela conhecia. nunca, longe da cidade dela, longe da família, o homem era bom de papo mesmo, viu? E ela contando hoje em prantos, assim, lembrando. Né? Se lembrando. Chorou. Chorou. Diz que porque ela morava próximo, né? Era uma Sim. casa alugada, morava próximo ali. O papai alugou uma Como casa. a família da mamãe praticamente, ela fundou Barcarena Sede, ali a família dela, né? Então moram todas ali na frente da cidade mesmo. Sim. Ainda E ela mora até correu hoje, lá né? e avisou a mãe. Já olha, tô pensou indo uma embora. notícia dessa, né? Fazendo assim uma justiça muito grande, né? Porque a tua mãe sempre foi o esteio do teu pai. Um sempre com apoiou certeza. o outro, né? Em todos os projetos dele, ela sempre estava do lado. Tanto é que ela largou tudo lá o emprego, e largou veio tudo. tudo. Largou Então tudo. a gente não pode nunca deixar de falar também um pouco Com certeza. da história, né? Vamos falar um pouquinho antes de voltar para retomar do seu Ataíde, o Guanabara, essa outra história, falar um pouquinho da relação de vocês, dos filhos, com a mãe de vocês, com a Dona Santa. Né? Porque quem conhece a Dona Santa, quem convive um pouquinho, quem conviveu um pouquinho, já frequentou a casa de vocês, sabe que ela é aquela pessoa carinhosa, que trata todo mundo bem. Chega, meu filho, senta aqui, tu já tomou café? Vem tomar um café, tu já Continua almoçou? do mesmo jeito. Vem comer alguma coisa aqui. Não é assim? É assim, a mamãe ela sempre diz que a casa tem que estar cheia, entendeu? Pra você ter, Acostumada, né? pra você ter ideia, todos os meus amigos, assim, o ciclo de amizade mais íntimo que a gente tem, todos frequentam a casa da mamãe, todos dão presente pra ela, Dia das Mães. Um amigo nosso, o Lenilson, tem ela como Sim, segunda Lenilson. mãe, né? O Lenilson Isso. Santos perdeu a mãe muito cedo. É verdade. Então ele leva sempre presente lá pra ela, entendeu? O professor Rosiano, um grande amigo nosso, Sim. sempre tá lá com ela também. E nossos amigos. Então, essa relação sempre foi de muito amor, de muita afetividade. Sim. A mamãe, assim, como o papai também era rígido, como o Dini falou, né? A história do morde e assopra. Então, o papai, muitas das vezes, eu já apanhei bastante Exagerava, de cinturão, né? apanhar de sandália na bunda, né? E a mamãe era aquela que botava os panos quentes mesmo. Tá bom, bora parar, a gente corria pra trás dela. Então, eu nunca vi a mamãe com raiva, assim, de perder a cabeça ou gritar com alguém, sempre no jeito dela. A mamãe, Maxi, professor, ela era tanto amor que ela dava para os filhos que a rigidez do papai, isso não deixou nenhum filho com mágoa dele. eu sei. Tu tá entendendo? Com mágoa dele. Porque ela era aquela mulher, até hoje, não era que botava os filhos contra. Não, teu pai, ele poderia até estar errado. Sim, mas ela foi criando a gente, não, é teu pai, respeita teu pai e tudo mais. Então, ela supria esse amor. Sim. Nenhum filho, zero mágoa com o papai. eu sei. A gente até agradece essa rigidez. né? Exato, A gente até e agradece. outra coisa, ele também, apesar da rigidez, mas ele nunca deixou de demonstrar o carinho Nunca. por vocês Não, também. não, de não, mostrar- tinha assim. Não, a gente- Aí ela sempre falava que ele nunca deixou faltar nada em casa, aí, professor. E aí como é que foi, por exemplo, lá ela largou a família lá? Ela largou a família, né? Veio Tinha pra... pai, mãe, todo Tudo mundo lá, tudo lá. Aí veio pra Breves, Quantos né? irmãos eles eram, tu te lembra ou não? Olha, da mamãe a família é bastante grande, Grande, né? né? Acho que são Mas a gente 10 ou consegue 12, lembrar, né? assim. São muitos. É. São muitos. Hoje é aniversário de um deles, né? É, Tio o Bosco, aniversário tio do Bosco, tio é. Bosco, irmão. Mas ficaram todos lá. só Ficaram ela que todos veio lá. pra cá. Todos moram Mas em na algum Breves. momento eles chegaram a vir aqui? Várias vezes eles Várias vêm, né? Eles demoram, nos 60 anos dela, eles vieram, né? Mas é assim. E E ela Marcelo, também vai lá de vez em quando. Vai. Fala um pouquinho dessa tua, que os dois falaram aqui. Fala um pouquinho também dessa tua relação aí com a Dona Santa. Eu sou da área de letras, né, professor? Então, Sim. eu costumo, às vezes, escrever alguma coisa, eu tenho algumas coisas guardadas, e eu escrevi alguma coisa sobre ela. Em um dos aniversários eu escrevi, e eu escrevia como era que conseguia, porque eu tenho uma filha. E eu consigo chegar atrasado na escola com essa minha filha. Entendeu? Sim. Assim como a minha irmã consegue, assim como o Walter, eu acho que já chegou. Sim. E eu não me recordo. Eu acho que a gente passou todos pelo Santo Agostinho. Sim. E eram uns 7 estudando de manhã. Você já pensou uma coisa dessa? E ela E eu Parar não às 7 consigo e chegar no horário do imaginar café e Como ela fazia, né? como ela fazia para arrumar, para
E tinha Tá gente no que- horário e ali, Quem então- mamava, mamava. Quem tomava Tomar café, tomar tomava. café. E eu era o último, porque eu sempre gostava de dar o sono depois do sono. Era, assim- Marcelo, era difícil de acordar. Todo mundo ia e aquela, cadê o Marcelo, cadê o Marcelo? Em casa era muito cheio de sala, até hoje. Ela te Deve ter puxava umas pelo pé, mano. 4 salas. Quando ela tá na sala da frente, eu tava lá dormindo. Então, assim, a minha lembrança da mamãe, ela sempre vai ser de muito acolhimento, de muito amor, de muita cumplicidade, né? Tem Nunca um chegaram dia- atrasado na escola. Nunca. Né, rapaz? Verdade. Não tem um dia que eu não Nossa. vá vê-la, não tem um dia. É, um que dia. Isso aí. Então, fica aqui o registro também, viu, dona Santa? Esse programa é uma homenagem para a senhora também. Você, essa mulher guerreira, essa mãe amorosa, esse esteio que sempre foi da família. Não é isso? E E olha, agora que o velho não E assim, tá, meu primeiro né, emprego foi com ela. ela é o esteio. Foi mesmo? Meu primeiro emprego com ela, que era prender os pintinhos dela. Tava jogando bola Chegava bola lá na de rua tarde, às 6 da tarde, porque se passasse de 6 horas era complicado. Isso é, acho que era a E eu regra lá- em todas as casas. Largava tudo e ia Precisava correr, chamar. corria atrás de Essa pintinho. tinha medo mesmo. E tinha corria atrás de pintinho, guardava tudinho, voltava. Meu segundo emprego foi com ela. E aí no terceiro que eu já fui trabalhar com o papai. Mas assim, Isso aí. uma história longa. Isso aí, então fica uma homenagem para a senhora, dona Santa. E um abraço nosso aqui. Um abraço, com certeza. Vamos retomar a vinda do seu Ataíde para cá para breve, né? Depois de todo esse percurso que ele teve, esse conflito e com o pai, né? Ele já começa a caminhar com as próprias pernas, né? Através do seu Lino, né? Que foi uma pessoa que ajudou muitas pessoas que vêm aqui falam Falam disso. do seu Lino. Olha, quem me ajudou foi o seu Lino, o seu Lino me ajudou. Então, mais uma pessoa, né, que o seu Lino estendeu as mãos, né? Aí o seu Lino compra lá do seu Pedro Gago. Compra do seu Pedro Né? Gago, Que era uma sede lá também, uma né? sede. Era Só o que era- pessoal do Matos, né? Era, Era muito, lá. era muito pequena. Sim. Era muito Como era o nome pequena. lá? Não se lembra como era A o nome da mamãe disse sede que antes? já era A mamãe Guanabara. disse que já Já era era Guanabara. Guanabara. Eu não tenho essa Ah, lembrança. tá, sim. Pra mim, Ela disse, não, pode confirmar. era- lá. já era Guanabara. Diz que era Aí, Guanabara. seu- Eu realmente não sei se foi o seu Pedro Gago que colocou, né? Pra mim era o papai que tinha colocado. Só que a mamãe diz que já era. Só que era muito pequeno, porque era da família do seu Matos, o restante de lá. Era. E eu não lembro, o documento tá no nome de um... Vou lembrar o nome depois da senhora que tava. E quando ele veio, né? Então não tinha, na realidade, não foi feito festa, não foi feito nada. O seu Lino alugou para ele, pra né, o local. E era muito pequeno. Vocês já foram morar lá do lado mesmo ou não? Não. E veio o Dinho com a mamãe, eles moravam a nos Soraya fundos do também, bar. né? E, A na gente verdade, só o primeiro morou Dinho, na- o Dinho e a Soraya. Ah, né? né? A gente Essa primeiro, questão. ele chegou aqui em Breves, ele contava muito essa história. 72, né? Ele, a mamãe, eu, a Soraya e o que ele chamava de uma chocolateira, que era aquela vasilha de lata de leite ninho. Isso. Tu tá entendendo? Sim. Ele chegou Sem aqui mais com nada. isso, sem nada, zero. sem Só era nada. isso que ele trouxe mesmo. Não tinha nenhum móvel, não tinha nada. E os bilharitos, Era, né? e depois, e os bilharitos, era só isso. Que ele contava muito isso aí, pra quem toma uma cervejinha com a gente, ele sempre contava. Esse aqui veio comigo, olha, bem aqui no bico do peito. Que era só era. Que eu vinha mamando, eu e a Soraya, nós dois. Ele alugou uma E- casa aqui na Castilho de França, do senhor chamado Quintiliano. Eu Fica do lado sei. hoje onde é a Mauí. Uhum. Entendeu? Foi lá que a gente morou. Ele alugou, foi lá que eles moraram, né? Aí ele veio pra cá e aí ele... Papai que trouxe o bilharito pra Breves. Não existia mesa de Primeiro bilhar em Breves. A bilharito primeira aqui. mesa de bilhar foi o papai que trouxe lá de E já Macaé. foi lá onde a sede... Colocou na sede, não tinha som, não tinha nada. Ele montou um bar, na verdade, né? Sim. Eu lembrei nessa vinda, professor, eu lembrei que a mamãe deve lembrar dessa história, que deu um temporal e a gente teve que, antes de chegar em Breve, ter que parar. E ele parece que nós dormimos numa chupanazinha que ela toma a rede aí que serviu essa chocolateira para fazer um cafezinho, que a gente ainda teve essa pra poder história aí, prosseguir antes a de chegar viagem. aqui em Breves. E tem uma história curiosa, que todo domingo a gente reunia em casa, né? E sempre ele Sim. passava Até do hoje. limite da cerveja, né? Aham. E aí ele vinha com essa mesma história. Todo tempo. Só que todo tempo ele brigava. Ele contava até que Mas virava tinha que ter uma briga. Aí a Tadinha dizia, tá bom, pai. Todo tempo é a gente já isso. sabe a dessa gente já história, sabe. que, Aí, que eu vi no bico do peito. aí, o senhor vai contar tudo. Aí ele dizia, mas não sei o quê. Eu disse, tá, bora seguir outra história. Deixa eu contar. Eu disse, não, toda vez o senhor conta. Aí ele olhou, mas tu nunca decora? Aí na hora de briga ele virou uma... Virou uma alegria. E, só. Virou uma alegria. E, Dinho, tu que vieste, né, pequeno, junto com a Soraya, que eram os únicos filhos na época, né?
Tu te lembras alguma coisa desse primeiro momento aqui ou tu era muito Não, pequeno? a gente era Tu pequeno, muito... não lembra Não, de é nada. meses. A casa lá da Castilho de Meses. França, tu não Na lembra verdade, nada. a mamãe contou Não, que aquela eles- casa foi bem depois. Bem professor. depois Ah, foi depois Antes já, né? disso, onde hoje, ali Na Boa Esperança, não sei se o senhor lembra. Eu não estou recordando, professor. Guajará, Max, eu não que estou era- recordando, Marcelo e Walter. Se eu vim primeiro com ele, né, assim, nas histórias, pelo que ele conta muito, que sempre ele fala que a gente vê, que eu vim no bico do peito, Sim. primeiro veio só mamãe, papai e eu. Aí Soraya depois que a ficou Soraya lá. nasceu. Tá entendendo? tá, Depois mas que a Soraya não, a nasceu. Soraya já existia. Não, porque... Não, mano. Não, porque a Soraya nasceu em Barcarena, Em Barcarena. Então, o que Entendeu? acontecia? A mamãe foi ter a Soraya em Barcarena. A Soraya não veio. A Soraya não Porque existia. quem fazia o parto da mamãe era a Era a vovó. vovó. Então veio pra breve só eu, papai... Mas ela já tava e- grávida. Madalena. no Papai, caso. eu e Tava mamãe. grávida. Devia estar, né? É. Mas o início... era Só eles três. Só nós dois. Nós três, né? papai fala Que ele que sempre não- falava, esse peito aqui veio pequenininho no bico do peito. Era só isso. A Soraya não existia ainda. Foi depois que a mamãe Exatamente. engravidou, que É. aí voltou, foi ter a Soraya em Barcarena e veio. Aí depois os outros filhos, os 5, nós somos 7, todos foram parto normal e a vovó Madalena Dentro que de vinha casa. fazer o parto. Ela dentro vinha de lá de casa. Barcarena. Aí Vinha vinha pra pra casa. casa. o parto. Todos, Até tu, todos Marcelo. parto Todos. normal. Todos dentro de casa. Então eles moraram depois, que eles primeiro alugaram essa casa, eles vieram morar atrás do Guanabara. E depois o papai fez uma casa lá na Lourenço Borges, né? Logo atrás do Guanabara, né? Onde é a casa da Soraya hoje, da minha irmã, da outra casa daqui. Então, o início para virar esse ramo de festa, quando ele chegou e montou esse bar, não existia bilhar em Breves. Aí foi novidade. Aí a freguesia Aí começou a aumentar. ele dizia, meu filho não dormia mais, porque ele era só ficha, Toda né? hora, Era só na ficha ficha, e Dose de dose. e cigarro. Aí que ele pensou já numa bebida. Aí começou a vender, aí que ele conseguiu Bebida destilada, né? montar Bebida um negócio forte. de um sonzinho, porque ficava só no bilhar. Aí no som, aí terminava o bilhar, ele já sempre gostou de música. Dini, ele conta essa história. Que Ele comprava os discos, né? No É, Carlos ele, Santos, ele né? comprava no Carlos Santos, ele ia em Belém, comprava os discos no Carlos Santos. na loja. Aí teve a ideia de pendurar 4 caixinhas. Né, Na parede, Na né? parede, do barzinho dele lá. E Tempo foi um da, sucesso. tempo da Eletrola. Tempo Da da Eletrola, Eletrola. Eletrolinha. E aí foi um sucesso, né? E aí esse gosto pela música, por tocar, Daí que começou veio a daí. origem do Guanabara. Agora me diga uma coisa. Tá, ele começa com esse primeiro Com esse- empreendimento aham. dele lá, né? Mas até então aquilo ainda era do seu Lino. Era do, É. Aí Ele que- começa, aí coloca o bilharito, já coloca uma bebidinha, já coloca uma música, aí já começa a aumentar a freguesia, aí o espaço já começa a ficar pequeno. Não é isso? Foi. Então, a mãe... Aí ele pensa em ampliar. Sim. Né? Isso. Conta como foi essa transformação e como foi que passou das mãos do seu Lino para as mãos do seu Ataí. Aí que veio a redenção do pai com o filho, né? Uhum. Aí eu, já depois que já estava já bem estabilizado, Sim. aí o vovô veio e comprou e E deu pra deu ele. pro papai. Ah, tá. Aí foi. Veio, Tá, se arrependeu da que ele tinha feito. Foi mais ou menos isso? Comprou, foi mais ou menos isso. Foi exatamente isso. Aí ele comprou. comprou Tá, e, mas, e deu pro papai. mas até ele vir já teve um período aí. Teve né? isso, passaram muito tempo A mamãe sem se contou falar. hoje que... Inclusive, a gente vinha até trazer a mala presidente dele. Mala. Que quando ela Até ficava... hoje ela guarda. Mas tu vai mandar foto. Vamos mandar, né? vai lá. Que vai A gente colocar vai aqui trazer na ela, edição. vocês Foi levam. logo no bilhar, quando ela chegou. Quando ela chega, o que ela conta que eles, muita dificuldade, né? Quando eles vieram, sem um centavo. Eu disse, meu filho, sem um centavo. Que ele montou o bar, deu muita gente, sucesso. E ela disse que ele chegava com essa mala cheia e abria e dizia, filha, ela chamava, filha, nunca mais vai acabou passar necessidade. nosso problema, nunca mais vão passar necessidade. E ela disse hoje, aos prantos, ela disse que e nunca mais passaram necessidade. Nunca mais. E aí foi que, Depois disso. como você disse, Max, ficou pequeno, né? Sim. Ficou pequeno. E a partir disso, eu lembro perfeitamente que ele dizia que quando as pessoas começaram a dançar nesse bar, e ele tinha comprado uma Eletrola, então, se acabasse um disco, né? Teria que tirar, pegar outro, O outro colocar. e parava. Foi que ele teve a ideia De de... comprar. Pô, mas como é que Colocar não duas. é? E foi para Belém, pesquisou, e aí montou um aparelhinho. Que a gente Que vai ela ver tem na a foto. foto, É. Tá, Isso, aí, nós vamos colocava mostrar em aqui na cima- edição. Sim. O Everaldo vai Em mostrar. cima aí. das mesas, entendeu? E esse aparelho, Max, era um canal. Ele colocava aqui o disco desse lado. Quando ia acabando essa música, que ele só baixava o volume e já colava, colava colocava o outro outro, disco e aumentava baixava o a volume. agulha, né? Tá entendendo? Entendi. Era só um canal. Não existia, Sim, não tinha como mixar. E Era só um nesse canal. período aí ele já tinha aumentado lá o espaço ou não? Já A mamãe tava, disse já. hoje que o que ele fez? Ele, como estava dando muita gente, ele levou as mesas de bilhar para uma área que ele fez atrás. Era só uma ponte para chegar lá atrás.
Inclusive, era uma pontezinha simples. E na frente o pessoal dançava. Dançava. Entendeu? Tirou as mesas de bilhar que ele tinha, botou pra trás e na frente o pessoal dançava. Vocês têm a data ou o ano que o Saltaide comprou definitivamente lá, vocês sabem? Que ano foi 70 e... acho que 73 aí, nessa... E a sede mesmo, Guanabara, passou a funcionar de uma forma mesmo fixa. Sobre o nome Guanabara, eu acho que foi a origem do papai, porque eu não estou lembrado mais do Pedro Gago, do Mingão. Tinha um nome, sim. Acho que o Matos falou que era acho que até o professor Djalma deve lembrar dessa época aí. Então, quando foi a origem de virar festa, aí que ele entrou com Guanabara. Sim. Porque eu já li a respeito aí alguma coisa. E Dinho, não tinha uma sede também, só abrindo parênteses aí, lá em Barcarena com o nome de Guanabara? Já tinha, depois, do Paulo Cunha, mas foi depois. Mas não era da família de vocês? Não, e foi depois do papai. É só coincidência, eu acho que já pelo sucesso do Guanabara aqui, já criou de lá, né? Pra lá, né? Exatamente. E aí, por exemplo, essa sede mesmo, ela passou assim, a funcionar fixa todos os finais de semana? Começou, todo final de semana, na verdade... Mas que ano, mais ou menos? Acho que por volta de 75. Por quê? Porque eles vieram pra cá, né? Com 72, o Dinho é de 71. Aí eles vieram pra cá nesse período aí, logo que o Dinho tava pequenininho, né? Aí ele disse que ainda trabalhou uns 3 ou 4 anos, que depois que ele começou a ganhar dinheiro, o registro que a gente tem dela é de uma procissão de Santana, que foi feito o registro, né? E ela aparece vamos mandar a primeira série já com ele que já ampliou. Isso. E nessa época era assim, o local tinha um nome e a aparelhagem tinha outro. O nome da aparelhagem era Áudio Luxo Soraya. Em homenagem à filha dele. Na placa, você consegue ver nessa foto que o Marcelo tá falando. A placa. Era uma bandola, professor. Uma bandola. E do outro lado... Aí tá escrito lá, Áudio Luxo do outro lado era a loja dele, né? A senhoria moda. Né? Que tinha que ter um projetor pra jogar longe. E eu me lembro que realmente tinha também aqueles alto-falantes logo no início. Sim, o projetor. O famoso boca de ferro. Boca de ferro. Colocava em cima da sede lá de fora. Que era pra projetar pra chamar o pessoal. Né? Bom, ele começa a prosperar lá no Guanabara, né, na década de 70, 75, 76, por aí. E a partir daí se tem um período de muito sucesso do Guanabara, né? Foi aí que começou E o Guanabara marcou várias fases, né? Aqui em Breves. Até porque naquela época acho que se tinha alguma coisa, eram espaços menores, eu acho que tinha, né? Festa de santo que acontecia e tal, mas assim, um local, pessoal, e só para dançar todo final de semana. Era referência pra lá, né? O que acontecia, Max? O Guanabara foi um sucesso ininterrupto, acho que por 30 anos, mais ou menos. Então, naquela época, não tem a facilidade da música pra gente que tem hoje em dia, né? O Guanabara era um local que as pessoas se atualizavam. Então, não tinha... nas casas, o pessoal não tinha aquela festa de Natal, que hoje em dia as casas, todo mundo amanhece tomando a sua cerveja. Réveillon também não. Então, ou seja, o local que você... namorava, que você encontrava as pessoas, que você se atualizava em música, era o Guanabara. Quando ele anunciava numa festa anterior, olha, vai ter o lançamento do novo LP do Roberto Carlos. O pessoal não tinha nem televisão, não tinha Globo, não tinha nada, não tinha SBT, não tinha nada. Então, eram poucas pessoas. Aqui em Breves, quem teve TV foi o seu pai do Dico, do seu Jardim. Do seu Jardim. Aí o papai comprou uma que colocava aquela antena lá em cima que o pessoal subia para ajeitar. Então não tinha televisão. Então Guanabara era onde a coisa acontecia. Aquela menina que você era afim, era aquele momento lá. Eu vou até colocar um parênteses de uma maneira particular. Realmente, a referência no final de semana era o Guanabara. Se a gente não fosse no sábado lá dançar, parece que o final de semana não tinha acontecido. Tem muitos amigos que conheceram suas esposas lá. E outra coisa, era realmente o espaço pra gente paquerar. Onde era? Senão você ficava a semana toda ali. E outra... tinha uma sequência, né? Tinha a sequência. Dance, né? Tocava, aí como eu nunca todo mundo esperava a música. Aprendi a dançar. Então eu esperava aquela música lenta que ficava era só pra lá e pra cá, né? Brega que não podia faltar. Ruim de papo, entendeu? É complicado. Então, por exemplo, a gente não vê mais, né? Para os mais novos, né, que entenderem um pouco sobre essa questão de se atualizar no Guanabara, porque o vinil
era caro. Era caro. Quando muito, a pessoa conseguia ter na casa dele uma fita gravada. Só que ele ouvia aquela fita 2, 3, 4 vezes e enjoava. Aí ia pro Guanabara para se atualizar. Isso quando a fita não enrolava. Então era caro, você ter uma discografia. A discografia dele. Era caro ter uma discografia em casa. Então realmente tinha que ir no Guanabara acompanhar os lançamentos. Edinho, tá, o seu Ataíde monta lá o Guanabara, expande, começa a tocar, já monta uma aparelhagem, né? Que chamava de aparelhagem, né? Teve várias já foi aumentando. E aí o primeiro que foi trabalhar com ele lá foi o Titu. De controle. Na época de era filho. o controlista. De filho? Sim, dos filhos. Eu comecei, foi. Eu trabalhava na bilheteria. Ele sempre colocou todo mundo para trabalhar. Dia de Nunca, sábado. nunca ele fez o que a gente faz agora, que um filho, uma filha pede o dinheiro, a gente mete a mão no bolso e dá. Tinha que merecer. Inclusive eu e o Walter, a gente trabalhava a semana todinha. O Walter cortava para fazer os ingressos e tudo mais, e eu era no som, era eu tinha que limpar as mesas também. Todo mundo, a mamãe limpava, a Soraya, todo mundo trabalhava, não tinha nada de graça. Aí eu e o Walter, o dinheiro que a gente pegava, a gente dava o pagamento. Eu sei que dava pra gente ir lá no Cine Ieda. A gente assistia um filme do Tubarão, parava na lanchonete do meu pastel da Rio Lanche. Rio Lanche. Não, era lá na Praça Frei Dossé, aquele trailerzinho. Não, Rio Lanches Rio Lanche foi muito depois. Não, era no trailer do oh, meu Deus. Era lá na praça. Era, na praça. Do irmão do Lorival. Sim, a gente ia comer pastelão aí, com suco de cupu. Resumindo, quando eu e o Walter, a gente vinha do cinema, aí a gente parava, lanchava, a gente olhava um pro outro e dizia, mano, agora vamos trabalhar mais uma semana. Só dava pra isso. E aí tem uma característica aí que uma outra inovação foi ele ser o locutor lá, falar, né, incentivar na hora da música lá. Tipo o que se faz hoje, chama de DJ hoje. Sim, né? Ele já fazia isso naquela época. Fazia. Quem trabalhou com ele foi o Carlito. Depois trabalhou o Jacura. O Jacura fez seu Juarez. Juarez, né? Aquele que era pintor. Não, Jacura. Não sei. O nome dele é Benedito. Hoje ele mora em Macapá. Né? Ele foi um dos excelentes. Ele foi muito bom. Ele pegava do início ao fim, colocava todos os ritmos, era muito bom. O Carlito, eu acho que ele é parente do professor. Aí do Bira, poeta lá. Do pessoal do Acioli, pessoal ali parente do Socioli. Parente do Socioli, na verdade. Aí depois que o Jacura foi embora, problema, acho que de família e de esposa, alguma coisa assim, ele teve que ir embora para Macapá. Aí que eu assumi, junto com ele, no som. Aí depois veio o Magno para trabalhar com a gente. Isso, Aí o Celso já foi. Né? O Celso trabalhava no bar. Aí o Magno trabalhava com o Seu Moca no som Alve Azul, né? E eu no Guanabara, e o papai ainda tocava, né? O papai ainda me ajudava. Eu fazia o dance, eu fazia negócio do rock e tudo mais. E o papai também subia e fazia o brega. Aí foi que uma época que eu fiquei sozinho mesmo, né? Aí ficou meio pesado para mim. E aí, domingo, eu ia lá no Júnior's Bar pra tomar uma cervejinha, né? E Anildo levar a namorada pra tomar um refrigerante, eu tomar uma cervejinha. E aquele rapazinho lá tocando no som Alve Azul, que era o Magno. E aí, muito atual, o Alve Azul também, a gente começou a trocar ideia, né? Aí o Magno começou a me emprestar uns discos, eu emprestava e tal. E aí o Alve Azul teve que parar as atividades, aí eu convidei o Magno para trabalhar com a gente. Que ficou também um tempão lá com aí você, o Magno ele ia para casa, né? ele morava lá com a gente, virou parte da família, morava com a gente. Edinho. E o Celso, Celso trabalhava no bar. E depois foi começando a gostar da música, o DJ Celso. Hoje e fazendo registro, né? O Maranhão, ele veio muito... Isso que eu ia falar. O Maranhão também acabou incorporando praticamente a família também. O Maranhão é irmão de criação, né? Através de seu Zé Vara, né? Foi mesmo. O Maranhão é de uma cidade no interior do Maranhão chamada Barão de Grajaú. Por isso chamava ele de Maranhão. E ele veio, foi trabalhar com o seu Zé Vara lá no Hotel Avenida. Foi o seu Zé Vara que trouxe ele, que parece que também é maranhense. Maranhense. E... O papai já estava montando a sede e tudo, né? E parece que o seu Zé Vara, que também se tornou amigo do papai, pediu um emprego para ele. Aí foi assim. Não, o papai foi lá buscar ele mesmo. Foi? Conhecia ele, O seu Zé Vara trouxe o Maranhão. Aí o Maranhão foi trabalhar com o Cuiú. O Cuiú montou uma venda de churrasco na frente da Cozampa. Vendia o churrasquinho lá e o Maranhão trabalhava com o Cuiú. E o papai terminava a festa do Guanabara, ia lá e comia o churrasquinho e o Maranhão atendia. E o Maranhão sempre foi muito educado, muito cortês e tudo mais. E
Aí o papai falou, olha, bora trabalhar comigo. Aí que levou o Maranhão para trabalhar com ele. O Maranhão morava num bar, um quartinho na Capitão Assis. Aí fechava o Guanabara, virou gerente, né, ficava com a chave, fazia as limpezas, tudinho. Sei que quando a gente precisava para pegar a chave, para ouvir som, ouvir música, a gente ia lá, bater. E ele era brabo. Também era brabo, herdou da pureza, né? Sim, era isso que eu ia perguntar ainda agora, porque assim, vocês são 7 irmãos. Mais o Maranhão 8, né? Mais de criação. Isso, exatamente. Incorporou mesmo, né? O Maranhão é da família, né? Exatamente, de ter o seu Ataíde sempre, ele e a Dona Santa sempre foram aquelas pessoas que sempre agregavam, né? Sempre de agregar, tratar todo mundo bem que chega, né? Que era exatamente essa história do Maranhão que vocês contaram aí, né? E não só essas pessoas que ajudavam, mas sempre assim com toda a vizinhança, com todo mundo, sempre teve aquela relação fraternal lá, né? Muito. Muito, inclusive, por exemplo, até hoje, domingo passado, né, nós estávamos no aniversário do sogro do Dinho, professor Joel Teixeira. Que é músico também, né? Exatamente. Eu estava conversando com um compadre meu, compadre do Dinho, o PP, conhecido na cidade, que é filho do saudoso Maracajá, que também nos deixou recentemente. Né? E a gente estava lembrando justamente disso, né, da relação das nossas famílias, de quanto tempo a gente convive. Né, a família dele, a família Carmo, a família Pureza, a família do seu Manuel Sanches, que também é falecido, que morava bem do lado de casa. Isso. Ali o pessoal do seu Cioli, do Jorge Enola na esquina. Exatamente. Né? Então vivia numa fraternidade ali mesmo, entendeu? Então um era na casa do outro e a mamãe sempre, a mesa dela sempre foi cheia. As pessoas ali iam lá e almoçavam e tomavam café. E a gente lembrando dessa relação saudável, de nunca ter brigado, de nunca ter discutido, né? E é exatamente nisso que o Marcos está falando aí, né? Com a vizinhança. Então a nossa vizinhança, o próprio Paulo Jardim, com a família dele. Os vizinhos... Era uma família, na verdade, né? A gente vê um pouco menos disso hoje. Né? Quando o papai viajava, por exemplo, quem tomava conta do Guanabara era o seu Jorge Enola. Ele que tomava conta, o seu Jorge. O seu também nos deixou. O seu Jorge Enola. E uma coisa interessante, né, na época do Guanabara, que o professor deve lembrar, muitos bares em frente ao Guanabara, né? Isso ia tocar agora. Começava ali do Moca. Tinha o Moca, Maracajá. A origem do Alve Azul, com o Moca, ele começou o som dele lá. Maurílio lá na esquina. Vinha seu Moca, depois seu Maurílio. Depois... Maracajá. Maracajá. Antes do Maracajá ainda tinha o Izan, que vendia cerveja também. E o seu Onobunda, como é o seu Onobono? Maracajá, Onobono e o seu... Seu Ataliba. Seu Ataliba. Então... Ali na esquina tinha um barzinho. Na esquina. Era do seu Ataliba. Aí o que acontecia? Era só copo de vidro. Então todos os copos eram marcados. Todos os bares tinham... uma marcação, inclusive o Guanabara. Eu sei que na segunda-feira era aquela troca de copo, né? Troca de copo. Os caras entravam com o copo do bar. E era incrível, era o seguinte, né? Eu lembro muito bem e já ouvi histórias, porque eu sou de uma geração um pouquinho depois, né? Então, por exemplo, da geração do Valdir, o Joãozinho Góes, Mendonça, o pessoal que jogava bola, o Tita, o Nego Góes, essa galera, né? O Dinho lá no São Chicó. Platini, né? Meu irmão, Eles eram de uma geração um pouquinho na frente da nossa, né? E aí o pessoal, antes de entrar no Guanabara, ocupavam os bares. Desde a ponta de lá até daqui da Lourenço Borges. Era o aquecimento. O aquecimento deles era... E chegava no Maracajá, pediu meiota, que o cara já sabia. Era meiota de tatuzinho, né? E uma Coca-Cola. Era esse que era o negócio. A cerveja era mais cara, né? A situação financeira. Só arranjava dinheiro pra pagar o ingresso, tomar mais dois, juntava pra tomar lá dentro. Aí não podia gastar logo lá na frente, né? Uma outra coisa interessante, como a confiança antes era muito grande, né? Professor e Max, por exemplo, entrar no Guanabara... Antes não tinha nem ingresso, você pagava na porta, aí o cara ficava com o dinheiro trançado aqui na mão, nos dedos, o graúdo ia para os bolsos, e aí ia no bar, comprava cerveja e tudo mais. Então, como o papai sempre teve, depois que ele deu uma levantada, né, que levantou a cabeça já financeiramente, ele montou
a Senhorinha Modas, ele montou, não sei se o senhor lembra me aqui, lembro, uma potência em breve, vendia televisão, geladeira, fogão, colchão, todo brinquedo, tecidos. Ele montou uma das maiores lojas na década de 70, 80, acho que é 80, antes de 80. Já era 80. Então, como ele tinha essa atividade comercial, o que ele fazia? Quando terminava Guanabara, ele tocava Guanabara, sempre foi o forte o sábado, às vezes nem tocava no domingo, funcionava sábado e domingo. Quem ficava com o dinheiro da bilheteria, levava. Quem ficava com o dinheiro do bar, levava. Levava, colocava no bolso, aí vinha lá pra terça-feira, aí que ele vinha, aí que o seu Taíde mora prestar conta, aí que ele. Aí que o cara, e aí quanto deu na bilheteria? Aí o cara. Tu tá entendendo? Bilheteria, garçom. O cara Eu contando trabalhei, essa até que é brincadeira, né? Mas eu Mas era trabalhei assim. muitos anos na bilheteria. Às vezes eu lembro que o papai esquecia de prestar conta comigo. Às vezes no outro sábado ele dizia, olha pai, ainda tem um dinheiro do sábado passado. Teve uma situação desse, como ele trançava dinheiro da loja com Guanabara e tudo mais, misturava tudo. Aí teve uma festa grande dessa, porque Natal, época A gente tava pra Mosqueira, São Sebastião. veio tocar São Sebastião. São Sebastião. Em janeiro, né? Janeiro. São Sebastião, Nossa Senhora Santana, isso era tipo um garimpo Guanabara mesmo. Uhum. Então ele pegou uma dessas grandes festas, ele pegou e ele tinha a cama de casal dele, que a mamãe conta essa história, e pegou o dinheiro do Guanabara, do movimento, Ele botava em botou caixa de sapato. numa Isso ele sacola, sempre fez. E tinha aquela cama que tinha o baú atrás, né? Isso. E pegou e Jogou chegou lá. tomado, né? Jogou lá e deitou, né? E tal, e acorda já pra loja, e no outro final de semana, e foi. E esqueceu desse movimento do Guanabara. De uma noite, De né? uma noite. festa. E ficou lá no Ficou baú. lá. Aí a mamãe falou, e a mamãe conta que depois de muito tempo ela fazendo uma limpeza, que ela encontrou essa e falou sacola. pra ele. Aí falou pra ele. Aí ele disse, minha filha, então já que você achou, é seu. E eu já conheço de outra história, Aí- de outra forma essa história. Aí ele pegou o dinheiro e foi e comprou um Fusca. O dinheiro da mamãe foi. O dinheiro do comprou um bar, Fusca. de uma Que ela noite do achou. De uma Guanabara. noite. E comprou um Fusca e deu pra ela de presente. Final da festividade foi aqui. Então tu devia ter, mas então o Fusca era um carro popular, né? Só pra te ver o movimento que o Guanabara fazia, né? Mas a mamãe me conta que ela que fez a festa. Que ele não tava. Ela fez a festa escondida dele. Tipo assim, era muito rápido pra fazer uma festa. Tava tudo lá, né? Maranhão vai tudo pro bar, bem. não sei quem vai pro sonho. Cerveja era. E como ela ficou com medo, porque ela tinha feito a festa sem falar pra ele, a história que eu sei, a versão que eu sei. Era por isso que eu queria alinhar antes do início. No Mas início isso a que é conversa, bom, né? mas aí é bom. A né? versão que eu sei Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos ver duas versões. Vamos ver as duas versões. Aí quando o Mamãe pessoal vai- for comentar lá, aí, olha, a mamãe falou que foi essa a verdade. Aí comenta lá que a Não, pessoa E aí sabe. a não, mas sabe que o Marcelo, como É. a mamãe passou, né? Eu acho que Acho que é que foi isso. por aí. Mas a ideia que é ela essa. ficou com medo e que ele que fez a limpeza. Porque ele era um cara que não queria que ninguém limpasse o quarto dele. Era só ele. Ah, era? Era só ele. Ele limpava, ele passava pano e Olha, tava mãe, debaixo da cama. Depois eu vou procurar saber essa história aí. história direitinho. Mas o E que, aí ele mas que achou. o dinheiro foi achado, Mas foi, né? achado. Aí ele Que compraram achou o Fusca, que compraram E aí ele compraram. foi Ela que questionar. guardou, ela que Santa, guardou o que dinheiro. dinheiro é esse aqui? Ah, tá. Foi uma festa que eu fiz assim, esqueci de falar. Aí, ele, pensando que ele ia brigar, né? Já que tu que fizesse, o dinheiro tá aqui, é teu então. E nas festas ela sempre tava por lá Sempre, também. tava, Sempre, sempre. né? Sempre tava lá. E aí foi que deu, aí, vamos E como comprar era um carro pra então. gelar qual era a quantidade de cerveja? É tudo no freezer. Era, ele tinha, na época, Não tinha chamavam aquelas- de conservadeira. Conservadeira, né? tá. Ele 40 tinha uma, eu não caixas sei de se o senhor cerveja, lembra, professor. Era uma conservadeira branca, até hoje as portas estão lá. lá né? ainda. Tá lá a carcaça da Era conservadeira, na verdade. parecido com aquela que tinha lá no Hotel Avenida. antes. Exato, só que era muito maior. Era. Então Ah, tinha, sim, era, sim, então sim. tinha vários compartimentos, né? Isso. E eu lembro da época que eu lembro, só era a cerveja Antártica, né? Que se vendia, né? E em garrafa. 600, né? É, aí 600, dava, aí dava uma média de 10 a 12 grades, né? Mas dava uma 40 40, 40 cara. caixas de 40 cerveja caixas de pegava cerveja na que dava conservadeira. 40 caixas de cerveja. Aí o Maranhão ia 2 dias antes, né? E fazia. Tinha que abastecer, né? Devia vender 38, eu acho que 2 entidades. E escuta, Duas e aqui equipes. vendia essa cerveja? Já Ele tinha ia distribuidor renovando. aqui? Não, né? Eu lembro, não. Ele comprava antes de um bar que tinha lá na frente, mas depois ele passou a comprar do Edivaldo. Eu cheguei a Ah, comprar, tá, eu cheguei a tá, comprar tá. cerveja pra Passou. ele em Belém algumas vezes. Do Edivaldo, Eu que não lembro depois teve a bem isso, mas não era conveniência. fácil, não. Acho que por isso que eu arrebentava, Na que minha era pouca época, gente que vendia, né? era do Edivaldo que Já era, pra ele. já do tinha Edivaldo, distribuidora já. E Marcelo, tu também já trabalhaste lá ainda? No Muito, som? muito. É? Eu trabalhei 20, eu acho que quase 20 anos na noite. É. Começou Desde com o menino Dinho, mesmo. o Walter. eu comecei na bilheteria, né? Depois eu
pelo interesse aí, a gente sempre diz que tá no sangue, né? O nosso sobrinho hoje também gosta, é novo, é E jovem. aí, então, mas- então vamos lembrar que cada um no período que ficou, que ainda trabalhou por lá, vamos lembrar um pouquinho das músicas que tocavam na época, que vocês lembrarem aí, né? O que era sucesso. Olha, eu tocava, quando eu tocava lá, eu tocava isso. Tu te lembra de alguma coisa? Tu, Marcelo, música volta, a te gente lembra? vive até hoje, né? É. A gente lembra de... Você de vez em quando vocês estão ouvindo. Olha... Eu me lembro de alguns. Pode falar de você aí. Começa lá, professor. Qual é que você lembra? Não, eu sei que tem uma que jamais eu esqueci, que foi Especial. Menina Veneno, Menina Veneno. do Hit, Hit, né? né? Aquela virou tipo um hino mesmo lá durante muito tempo. Mas tinha Márcio Drake, né? Aquela música mais lenta. eu lembro muito do seguinte. Tinha o forró do Luiz Tinha Gonzaga. muita história que antes de começar, né, a festa, tinha que fazer, até hoje, mas fazer o teste do som. Então, o teste do som tinha que ser com fulana do Erasmo Carlos. Isso. Porque É a música que por incrível que pareça, é a música que eu me lembro do Guanabara é essa. Fulana, então Fulana. tinha que fazer. Então, quando tocava, né, a gente tocava muito. Então, Elton o Guanabara era John. muito de Vando. Elton Tocou John muito. tocou Tocava muito. muito Vando. muito E tinha música internacional, por exemplo, Erasmo Elton Carlos. John, né? O Guanabara, ele atendia a todos os públicos. Começava com o dance, né? Que na época era Mais chamava animado. Chamava de discoteca, house, discoteca, Aí, house. aí entrava rock Primeiro nacional. discoteca, depois Rock house. nacional. Entrava rock nacional. Aí depois dava assim, meia-noite ali, o papai lá embaixo já fazia assim pra mim, que era pra Pra parar. parar, pra mudar, né? Pra mudar pra música Aí mudar. romântica. Aí já entrava. Aí como a gente começava com música nacional, lenta, né? Que aí que entrava Menina Veneno, aí que entrava a atriz principal, Isso, aí que entrava, enfim, né? Márcio Drake lá, Rosana, Isso. Nenhum Toque, Yahoo, né? Yahoo, Aham. né? E E a gente vai depois. ficar de olho na menina quando. Olha, vai começar a sessão de música lenta. já. E é engraçado o seguinte, pô, desligava todos os jogos de luz, ficava só a famosa só luz a negra. luz negra e o E o Globo. público, E o Globo espelhado, inclusive né? um abraço pro meu amigo Conradinho aí, que foi um grande frequentador do Guanabara, né? Ele dizia que ele fazia questão de calça branca. Que era pra poder, Era pra poder na brilhar luz no- negra, É, e era destaca. muita gente que usava branco, sabe? Eu tenho isso muito porque vivo ficava na minha muito bonito, memória, era. ficava muito bonito, né? Falando um pouquinho, né, dessas festas, que grandes festas que o seu Ataíde fazia lá, mas não eram só festas tocando música mecânica, te diz, né? Colocando lá. Ele fez várias festas fazendo bandas. Bandas. Muitas. Né? Bandas, cantores, né? muita. Acho que foi um período também muito... Algumas foi dessas muito atrações que próspero. vocês lembram aí, que tocaram lá. Os Sete Irmãos. Sete Irmãos tocaram bastante, olha. tocou muito. Banda Harley, banda Caferana. A Caferana, tanto harmonia como melodia. Inclusive tem uma foto hoje que nós vimos. né? Eu Esses lembro bregueiros dessa todos. festa. Todos esses Todo- Mauro Ted Cota, Max, Ted Mauro Max, Cota, todos. Fernando todos. Belém. Fernando Belém, todos. Hoje ainda agora, tá aí, daqui a pouco a gente mostra pra vocês. E é interessante, uma por foto exemplo, dele com o Ted Max. a questão de saudoso. a sede lotada, mas era pouca incidência de violência, né? Sim. A gente não tinha praticamente nenhuma. Eram todos muitos grandes, conhecidos, né? muitos conhecidos. Era uma né? confraternização todo final de verdade. semana, né? É. Isso que é verdade. Bom, teve uma época que o Guanabara era só aquela parte lá da esquina e depois ele foi ampliado um pouco Chamada pro pista lado. 2, né? Foi? Colocaram a pista, isso já foi na década de 90. Já Foi? 90. Que já houve 90. uma... Foi uma que aí a mamãe renovação. já entrou com o bar dela, né? Que A era mamãe onde teve a vendia os ideia drinks, onde a gente conheceu a Cuba Libre, A né? Cuba Libre, que é a Coca-Cola com conhaque, rum. com rum. E aí era Teve a ideia dos drinks, da que era a caipirinha. caipirinha e tudo. E lá que eu comecei também, né, junto com ela, fazia os drinks, ajudava ela ali. Tomar também. E era o anexo. Não era muito novo, tinha 13 anos de idade, né? 12, 13 anos. Com 13 anos já estava tocando. E aí foi o anexo, que era a pista 2. E ali tinha som também, iluminação, né, tudo. E o povo caía pra ali também. E ela arrebentava na Só vida. que Toda era a engraçado, caipirinha- né? Sempre dava menos gente lá na pista 2. Né? Aí ficou aquela coisa, quando tu queria um pouquinho mais de tranquilidade, dar uma namorada nas mesas. Aí tu ia Teve pra essa lá. ideia Pista de dois, ter é. umas, não sei se vocês lembram, tinha umas mesas Sim, laterais ali, né? E Eu me aí lembro ia de pra lá. porque é quase todo sábado, bicho. Eu tava Aí- lá, o programa era. Aí quando era isso. começava a vender muito caipirinha, muita Cuba, e a cerveja dele ficava, porque a renda da caipirinha da Cuba era da mamãe, sabe? Era dela. Aí quando a cerveja começava a calhar, ele, olha, tá bom pra ti, tá bom. Aí anunciava lá, meu filho, Ele mandava anuncia falar aí, meu que filho, que acabou. acabou a caipirinha Cuba. E eu anunciava, olha gente,
Agora tinha um período, por conta da religiosidade deles, né? Cristã católica, né? Sim. No período da quaresma não tinha festa, né? Eram 40 dias ali sem festa, né? Eu me lembro disso, assim, que ficava... Inclusive mais pela mamãe, né? Que a mamãe sempre foi muito... A mamãe é uma católica praticante, aí ela tem eram 40 dias, Marcos, que a gente não igreja aí, tinha... o pessoal ficava na saudade. As procissões passavam no Guanabara, lá na frente, aí ele ligava a sirene, né? Sirene lá para homenagear, então aquilo ficou muito forte na minha memória. Aí tinha a sirene. Tinha a sirene para homenagear, pistola. Bom, e aí chegou um período que, já mais para cá, para essa época, né, a partir da década de 90, 96 e tal, que aí começam a surgir já outros clubes aqui em breve, né? Surgiu o PAP, não é isso? E aí começou a rivalizar lá com o Guanabara, né? O Guanabara fazia aos sábados, não é isso? E o PAP fazia aos domingos. Começou assim, né? Conta pra gente como é que foi essa parte, essa transição aí, porque isso também causou uma certa tristeza no seu Ataíde, nesse período. Essa rivalidade, na verdade, começou bem atrás. O Guanabara, ele era um pouco rígido com a questão familiar. É verdade. Né? Então, assim, não era... Tinha que realmente... mantinha um pouco o padrão familiar. Não podia, sabe? entrar de qualquer jeito. Não era qualquer pessoa que entrasse. E aí tinha que ir lá pra teve uma situação que quando o seu Lino Alves passou a bola para o papai, ele pediu para... fez um pedido para ele. Olha, Ataíde, a única coisa que eu quero que continue aqui é você manter o padrão familiar aqui. Então, no Guanabara, eu quero que seja sempre um ambiente familiar. E aí, lá tantos anos depois, o seu Lino foi querer entrar e o papai barrou as companhias do... seu Lino. Aí o seu Lino... Aí o seu Lino disse que ele ia montar uma casa que até os cachorros iam entrar. Foi. Sabe? Sim. Então o seu Lino montou na Capitão Assis, eu não estou lembrado agora do nome, que ele montou na Capitão Assis tudo de primeira e tudo mais, sabe, tudo chique. E quando o Lino ia inaugurar a casa dele lá, o papai trazia os 7 irmãos. E era sucesso. Aí não dava ninguém. Parava, aí não sei o que, aí inventava que tinha que refazer mais alguma coisa. Eu sei que quando ia inaugurar, sei que já outra atração e aí... carta na manga, né? Aí dessa história, né, que já foi passando aí, que depois de muito tempo com os filhos já surgiu o papo, o Chilico, né? Talvez o pai já dele. Você não sabe bem essa história aí. Então aí o Chilico começou lá no papo já com uma casa voltada mais para jovem. O Guanabara sempre ficou com o povão. Sim. Sempre o Guanabara sempre foi uma casa mais adulto, família, né? Família. Inclusive os meus amigos, né? Um abração pro Pascoal. Ele ia primeiro pro papo, quando terminava no papo, eu queria ir lá pro Guanabara, eu queria tomar cerveja comigo, né? Bater aquele papo, aquela resenha. E porque a primeira juventude lá. Sim. E os jovens, depois da minha época do Walter, assim, para namoro, as meninas que iam para o Guanabara, elas iam até um pouco contra a vontade na época do papo, porque os pais levavam para lá. Aí que a gente batia a boa, né? Aí os pais levavam para lá. Isso mudou um pouco depois que vocês começaram, que teve essa rivalidade aí, entre aspas, né? Porque a realidade passou, né? Vários, depois do Linozinho, eu acho que foi o Luiz Rebelo, né? Não, primeiro foi o Chilico, né? Pois é, desculpa, depois do Chilico foi o Luiz Rebelo. O Chilico era um cara muito viajado, né? Viajava muito, sabia de muita coisa, trouxe muita coisa nova, né? O som do papo era uma coisa maravilhosa, né? Então, a estrutura que ele montou era diferente. Chega a trabalhar lá também, né, Marcelo? Não, nunca trabalhei no papo. Cheguei a tocar depois, porque era assim, seria muita afronta para ele, né? Pro papai, para o clube concorrente, né? E assim, tinha uma visão muito além do nosso tempo, Chilico. E tinha o potencial, né? Tinha potencial para fazer. Então ele cria um lugar com status de clube. Sim. Inclusive tinha, não sei se vocês lembram, tinha as carteirinhas. Tinha a piscina. Então o status do cara bacana, da menina bacana, era estar no papo ali no domingo. E ali ficou com status mais das pessoas mais velhas, já o brega, né? Casal. Então, exatamente. Mais povão. Isso perdurou por muito tempo, né? Passou de outro dono, né? Foi que o Luiz Rebelo comprou o PAP, veio grandes shows. Aí ele começou a investir no sábado, que era o nosso forte, né? E a gente também ali firme e forte, né? Então foi uma concorrência que no final foi pro bem, né? Toda a concorrência é pro bem. Porque a gente também, já os filhos já ajudando ele, já
adquirir novos equipamentos, lançamento de nova aí a aparelhagem, né? Aí, E aí que começou a dar aí o muita Max gente fez no uma- domingo. fez- Sim. Então, é, pipoca antes de disso, domingo. o Max fez uma À pergunta. tarde. Foi um sucesso. Aí Antes também disso, cativou dessa- o dessa público jovem, pipoca, né? O pessoal o que vinha do aconteceu? O Max Igarapé. perguntou sobre a questão dessa rivalidade. Teve um momento em breves que era energia 4x4. Sim. Né? Então nessa época a gente sofreu muito. Bem porque, lembrado, né? porque a gente não tinha o bendito motor de Gerador gerador de energia, a gente não de tinha. energia. E o PAP tinha. Então no sábado, que era o nosso forte, Guanabara lotada, a energia pim, Caramba. e a casa entupida. E aí eu e o papai ficava lá na frente do Guanabara sem poder fazer nada. E o povo saía, Procissão. procissão direto pro A PAP. luz estava lá, Por que, que eles iam pro PAP? Porque não tava orelha quente tomando uma, tinha. Não, Não bora vai pra lá. parar, né? Muitos iam até contra a vontade, que gostavam do Guanabara mesmo, mas iam porque continuava a brincadeira, né? E isso, pra ele, várias vezes eu vi o papai lagrimando por essa situação. Da gente não poder. E detalhe, a gente nunca usou desvio no Guanabara. Então imagina a energia, ela sempre foi cara, a gente nunca teve desvio. Então era um sacrifício nessa situação para pagar a conta de energia. E mesmo pagando, cara, vinha e cortava. Tu já pensaste? Aí que o negócio deu no geral aqui em breve ficou meio ruim para o comércio, que a gente montou o Guanabara 2 em Santana. Ah, tá. Em Santana. Sim, começa- Nessa época, muita gente foi para Santana. O professor deve lembrar Foi que muito. até na questão salarial dos professores, lá pagava quase que o dobro. Foi. Ainda tem gente Então, pra lá até hoje. pra, né, é, aqui. pra lá foi Edvandro. foi Eletrolar, Evandro, Valdez. foi muita gente foi para lá, inclusive a gente. Aí, por quê? Ficou ruim para o comércio em breve. Foi a época que parou o Madenorte, ficou muito ruim para o comércio em breve, porque o Madenorte gerava milhares de empregos, né? Aí deu uma quebrada mesmo. E aí vocês montaram Aí a gente montou o Guanabara 2 lá em Santana. Santana. E Santana não tinha o que a gente tinha aqui, que era um som bom, com iluminação, Iluminação. Repertório. Repertório atualizado, bom. né? A gente foi lá e deu muito certo, né? Papai foi Quem que foi? Walt e eu. Primeiro foi o papai e o Dinho. Primeiro. E é engraçado foi o seguinte, vou contar essa história rapidinho para vocês. A mamãe ficou aqui com todos nós, né? E o Dinho com o papai foram para lá, né? Ficaram lá e para montar, então pro início, para ter que alugar casa, fazer pintura, instalar som, divulgação. Eu sei que eles demoraram uns 2 meses para lá e, apesar de ser uma época mais recente, mas o contato telefônico de celular não existia ainda. No celular não tinha. Então o contato telefônico realmente era difícil, né? E aí o que acontece? A mamãe começou a ficar preocupada, né? E a mamãe disse: meu filho, você vai para Santana para buscar o teu pai e teu irmão. Aí me deu uma carta para eu levar pro papai, né? E eu fui com essa missão, professor. Trazê-los. Para trazê-los, mas olha só, né? Como é que eu vou trazer o meu irmão mais velho e meu pai, né? Como é que eu vou? Aí a mamãe fez uma carta e eu fui para Santana e entreguei. E eu lembro que eu cheguei e tinha uma festa boa ali dos trabalhadores, né? Não sei, alguma coisa assim. E eu sei que eu fiquei a primeira semana, eu fiquei a segunda semana. Foi ficando, buscar. foi A ficando. terceira semana. Foi o seguinte, 3 ele foi meses. buscar. Porque foi o seguinte, professor. No início, arrebentou. Arrebentou mesmo. Então tinha o aluguel de Chegasse lá. aí né? pra lá também? Não? Tinha, Não, Marcelo tinha não que se foi. manter para lá e o papai levou Não, uma era moto mais que ele 3 tinha. meses. Uma moto Uma para lá. CG. Uma CG branca, CG 125. E a gente mandava toda semana, mandava bem dinheiro para cá. Sim. Sabe? Só que aquela euforia foi parando lá. Aí já não estava dando para mandar a quantidade de dinheiro suficiente. Então chegou ao ponto que já só dava para levar só lá e já começou a ficar Ficar ruim faltar aqui, aqui. né? Aí que a gente botou aqui no Guanabara para ativar, para ajudar na despesa, o som do Moca, com o Magno tomando conta. tá. O som do O Moca, Alve Azul. o Alve Azul. Alve Azul. Dia de Entendeu? domingo, era? Já toca sábado e domingo, domingo. tocando direto. Rodando aqui. Aí lá não dava pra mandar, mas tava dando pra manter, né? Sim. Dava pra pegar moto, ia lá na fazendinha, comer aquele camarão graudão, né? Tomar Aí uma foi cerveja. aí que começou, aí a mamãe disse: não, tá bom disso aí. Aí que a gente Vai dizia, embora pra a cá. mamãe Foi buscar dizia, a né? A gente gente. dizia: não, bora tentar. E a gente falava verdade, que a intenção era tentar pra ver se Melhorava. melhorava, porque a gente tava com toda a estrutura lá. Não, bora fazer isso, bora fazer essa noite e tal. Eu inventava e não dava. Dava pra manter lá, mas não dava como tava dando no início. Sim. Aí que foi o Walter pra. Aí, em vez de levar, Ele já ficou. né? A gente pegava a moto, enfim. Eu sei que numa bela festa, assim, a gente fez uma festa boa, dormindo. Aí a gente lá, e aquele barulho lá, né, na porta, batendo. Que o Nelson quebrou pra ela. Aí aquela porta de ferro, né? Barulho, a gente barulhento, dormindo. Aí tinha até umas namoradinhas lá. Que negócio é esse que estão batendo aí na frente? Aí que eu fui lá
um cavanhaquezinho, né, e tal, e que olha a mamãe. Chegando, cara, meu Deus do céu, me deu uns 200 tipos de medo. Olha, primeiro vai raspar esse negócio da tua cara e o caminhão tá aí na frente para levar tudo. Eu digo, mamãe, mas eu tenho festa. Eu quero saber de festa, não quero saber de nada. Aí lá vem o papai, não sei o quê. Olha, pode arrumar e foi, professor, com o caminhão, com tudo. Levou tudo. Aí teve até uma pequenazinha, uma namoradinha lá, e ela dizia, olha, estão levando o seu sonho. Ela, a mamãe dizia, olha, isso aqui não é nada dele. Esse sonho é do pai dele, a única coisa que ele tem lá é uma cama, um ventilador e um sonzinho, não tem nada. Derrubou logo. Aí eu sei, queimou. Aí eu sei, professor, que a mamãe foi e trouxe tudo. Aí o papai dizia, mas tem que pagar o aluguel. O aluguel tem que pagar o aluguel, Santa. Santa. Sem dinheiro. Aí a mamãe disse, essa Maia. moto aqui, seu Maia, paga o aluguel? Não, paga bem uns 10 meses de aluguel. Pode chegar com essa moto. E Foi deu mesmo? a moto. Não, o papai acho que estava devendo uns 2 ou 3 meses, uns 2 meses. Eu sei que Já a moto, deu a moto ela cobria deu, tipo. ela não procurou E nem saber. consultou, E não. aí, como eles não tinham feito a festa, né, eles estavam sem dinheiro para poder pagar. E nesse alvoroço todo, eu lembro muito bem, o nome dele era Maia, né? Seu Maia. Era. E ele foi lá para receber o aluguel dele. Aí a mamãe se identificou, sempre muito educada. Disse, olha, o que ele tem aqui é essa moto. E aí o velho viu, conhecia, moto nova. Aí pegou e deixou a moto lá. Aí pagar o papai veio botou o muito bravo. rabinho entre Dessa as- vez eu vi a mamãe. Não, porque ela era assim, ela custava falar, mas quando ela falava, parceira era. Não, mas acabou. Aí quem foi buscar a gente foi o meu padrinho, no barco dele. Oh, meu Deus, deu um branco agora aqui. O Tá aqui pai da Cleia, pai né? da Cleia. O seu Armando. Seu Armando Cardoso. Cardoso, perdão, padrinho. Seu Armando Cardoso, Deus o tenha. Ele e mamãe foi no E foi uma barco festa, dele. né? Na verdade, Foi a mamãe volta do chegou Guanabara, com o porque Aí o que chegou, aconteceu? Isso, foi bem feita lembrado. uma festa, Aí, pistola e a aparelhagem no volta do caminhão. Guanabara. Na Eles volta que pra criaram isso, Então, na verdade, estavam Maxi. quebrados. Então o que aconteceu? Aqui em Breves, os primeiros DJs de fato, já conhecido como disc jockey, antes era só controlista, quem trouxe foi a gente, porque lá em Macapá, até hoje é forte essa Lá que a gente arte. descobriu a arte do DJ. Foi Então lá em que a gente Macapá aprendeu descobriu. o que é uma mixagem perfeita, o que é saber mixar. Não era aqui misturava as músicas. Aqui quando tu passava de uma música para outra, que fazia quanto mais misturado, melhor era na época. Tá entendendo? Aí lá que a gente foi. Aí foi uma escola, né? Foi uma escola. Aí que a gente pegou e aí entrou o disco importado. Um disco importado até hoje é caríssimo, é 200, 300 reais, e sempre foi caro. Aí como a gente não tinha o dinheiro para gravar, para trazer os discos lá, que lá vendia, a gente mandou gravar umas fitas lá. Aí a gente chegou, porque lá o pessoal tocava já com o aparelho, o DJ para frente, né? Aqui ainda era o DJ de costa com o público, né? E lá o pessoal ia para praça, fazia lá em Santana os DJs. Muito à frente. Muito à frente, muito à frente. Aí a gente olhou o que é o toca-disco profissional, o que é o mixador, aí o pessoal... Aí o Walter curioso, né? Olha, mano, é assim, não sei o que mais e tal. A gente procurei um estúdio, mandei gravar fita. E a gente já veio com essa nova mentalidade. 2 fitas. Então, como não tinha, a gente conseguiu comprar uns 4, 5 discos, né? Era o que a gente anunciava. E agora, a partir de agora, lançamento no Guanabara, aqui o importadão, aqui Tio Brothers, não sei o que mais e tudo mais. Aí a gente começava a tocar lá, eu e o Walter lá com o vinil. E como a sequência tinha que ser grande, a gente metia a fita aqui atrás e fazia o caqueado aqui, né? Até aí que foi entrando dinheiro pra gente poder aposentar a fita, né? Disse que ficava dublando, né? E tinha eram 2 ou 3 fitas. Às vezes colocava a mesma música com uma mixagem diferente para não ficar repetindo. Tá entendendo? Para não repetir. Mas com isso aí que a gente aprendeu de fato a mixar, né? Aí fez escola. Então, começou comigo, aí Walter melhorou a arte. Passou para o Marcelo que... Enfim, o Marcelo é um dom que o Marcelo tem, que quem sabe, quem está nos assistindo sabe que é um dom que ele tem, que é divino mesmo. Inclusive, professor, os DJs que a gente contratava em Belém para vir tocar no Guanabara, quando eles chegavam lá comigo, que uma época eu fui para Belém, eles chegavam lá, rapaz, a gente foi lá só para aprender, porque lá tem o teu irmão que... O cara é bom, né? O cara me ensinou alguma coisa que nem eu sabia. Contagem de mixagem, de bate 2 e não sei o que mais, e mete 2 antes e 2 depois. Enfim, aí começamos a se apaixonar por essa arte, né? E essa arte já está no sangue, que já passou pro Kaique, pro meu sobrinho, que já é um cara que conhece muito. Né? Kaique se forma no final do ano que vem, né? Aí com isso, já o Marcelo que ele gosta, ele trabalha com isso também. Gosta, aí o Marcelo já pegou esse dom. Anos hoje. Aí chamava o Rodrigo, né? O Rodrigo
Pra ir Nessa pra época a gente Rodrigo conheceu Souza. o Rodrigo DJ Souza. Orben. Sim, Aí- DJ Come House. Que é o Rodrigo. Isso, é. Rodrigo Souza. Aí que já foi, o Marcelo já começou com os amigos dele, passando para vários Fez colegas. amizade aí. com o professor Rosiano, que tem esse Rosiano, hobby também. professor Rosiano Através também. do Marcelo fez amizade com ele. Conta um pouquinho pra gente aí, né, de todo esse período aí. E aí vocês voltam de lá de Macapá, né? Começam com essa. Isso, a com gente essa nova- volta a isso. Mas aí teve período que aí o Guanabara também para Aí de que- ver, é. né? Conta como é que foi esse processo pra vocês aí. E Ele, pro senhor Ataíde, quando a principalmente, gente né? voltou, né? Quando a gente voltou, a gente levantou Guanabara novamente. Levantou, não foi, compadre? Sim. Levantou Guanabara Voltou. novamente, voltou com força total, sabe? Inclusive, Os domingos ninguém voltava mais. A gente Dinho fazia criou a pipoca de domingo. a gente criou a Só pipoca. vinha do Igarapé. Isso né? nos anos Muito- 90. 90. É, a 95, gente criou a pipoca 97. de domingo que era um sucesso. O pessoal vinha de lá na época só tinha balneários, uma né? Major, Arapijó. Na verdade, depois dessa Aí vinda, foi né, um boom. eu já trabalhava, o Walter já estudando. Quem É, já ficou já estudando. foi o Dini e eu, né? Ficamos daí. E era assim, um conflito de ideias, né? Então ele tinha as ideias dele, e todo filho vai achar que o pai está com a ideia ultrapassada, né? E a gente tinha as nossas. Sim. E foi que numa dessas discussões ele disse, então tá, fica 1 ano com vocês. Mas Passou desde que pro- vocês pro paguem dia as do contas, desde que vocês colocam comida na Ele mesa, tinha a loja dele, né? eu vou trabalhar para lá e vocês. E foi que a gente começou devagar. Devagar, aos domingos, o Dinho teve uma ideia de contratar uma aparelhagem, dar balão para Do criança. Chimaru, né, mano? Do Chimaru. Coloquei lá um domingo. Nome da pra- E aí aparelhagem. começava às 10 da manhã, Do Max. Chimbaru. Do Chimaru. E Não sei contratou, de onde ele ficou trouxe. meses lá e com essa ideia, sempre persistente, né? Meu irmão sempre persistente. Eu dizia que Conta a não ia história dar aí. e ele embora, e inventou a feijoada. E, Mano, conta a história da pipoca E que aí- você fazia dos balões. sim. E aí saiu do Chimaru, compadre, aí entrou o som do menino que faz festa aqui, meu Deus, na frente da Bom Jesus. Ah, ali do... Meu Deus, ele tinha um som que foi depois ele também, esqueci. Eu lembro. É aqui Da Escola Bom Jesus, faz- Tem domingo aí, Ah, pessoal eu mais sei. idoso. Zé do Rádio. Zé do Zé do Rádio. Rádio. Saiu do Chimaru, Ele entrou. vendia, inclusive, disco aqui, Sim, né? aí entrou do Zé do Rádio, fez muito. E começou a aparecer público. Exatamente esse público que estava vindo do Garapé. Porque a gente persistiu por muito tempo. Não desistiu mesmo. E aí começou a aparecer uma, duas, uns amigos. E aí aquilo foi criando Na um hábito. feijoada, isso. Criando um hábito. Foi que surgiu, professor, as músicas da modinha. Foi. Que aí surgiu Gera Samba, Ah, tá. surgiu Isso. Na boquinha El da Chan, garrafa. na boquinha da garrafa. E aí o Dinho, sempre com muita criatividade, começou a criar concursos. Junto com esses concursos, ele pôs o olho nos caras que faziam as dancinhas. Sim. E aí começou a rolar Mamonas Assassinas. os concursos. Mamonas, né? Com isso, meu amigo, era 1.000 pessoas, 1.200 pessoas todo domingo. Isso perdurou por muito tempo. E começava 10 da manhã e terminava 2 da manhã do outro dia. Antes de inventar a rave, a gente já fazia rave. Fazia Isso, né? Pra você ter Eu uma não ideia. cansava, Começava gostava. 10 da manhã. 10 da manhã. Terminava. Terminava vocês 2 da manhã passaram, do outro um pouquinho dia. mais tarde. Isso Depois no vocês domingo. passaram No para as domingo, 2 da no tarde. né? E aí, mas vocês Até ficaram meia-noite. apenas esse ano lá mesmo? Não, Como a gente foi? ficou por muito tempo. Pipoca Dinho, ficou depois mais de 10 disso, a anos. gente aí começou a investir no sábado. E aí a gente teve a ideia de fazer convites mesmo, né? Não existia fly, não existia internet, não tinha nada. Aí o Dinho fazia os convites, vai ter banda tal. E uma E a sala gente sabia, né, as pessoas que... E eu mandava os discos de Belém. E eu ia entregar os Eu ficava convites. estudando lá em Era, eu Belém, ficava no entendeu? radinho Neste ouvindo, sábado né, o que vai tinha de ter, novo. entendeu? Anotava, depois ia tudinho. atrás. Eu lembro que eu não entendia nada aí. E com botava do isso- meu jeito lá, isso. aquelas músicas em inglês ali. E eu lembro na época da Playhouse, que a gente comprava muito disco lá. E pra poder traduzir pra esse homem, o homem lá e falava o nome, o homem ficava. E olha aí, tinha que cantar um pedacinho da Eu sei música. que era um conjunto de força, né? Eu volto em Belém ouvindo as rádios. Era. A gente Hot era Mix, referência ouvindo Hot aqui. Mix, né? Mix. Né? Referência de música Mas mesmo. chegaram a tocar em CD ou... Depois Já migrou depois, pro CD, depois do vinil, né? Veio ainda a levada de disco pirata, muito disco a pirata. pirataria. Pirataria. E, enfim, foi muito tempo assim, até que realmente, como meu compadre disse, né? O tempo de vida foi acabando, né? A vida útil, né, da casa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Vocês conviveram bastante com o seu Ataíde, que na verdade o foco principal disso aqui é a gente prestar essa homenagem para ele, né? Chegou um período que o Guanabara teve que chegar ao fim. Sim. Não teve como, né?
concorrência, outros clubes, outras tal, e não, despesa muito alta, energia e tal, chega um tempo que não teve mais como se manter, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, vocês que conviveram com o seu Ataíde, falem um pouquinho como é que foi esse processo para ele. Isso, né? Aí, Max, aí o papai descobriu o que é ser feliz, de verdade. Depois que acabou o Mas Guanabara. Que ano foi que encerrou realmente lá? No Por quê? primeiro Não, no momento, primeiro- Eu acho que o Guanabara na encerrou, verdade, acho que em 2002, né? Olha, Por aí. o que aconteceu, Max? 2003. A gente nunca tinha tido na nossa casa ceia de Natal. A gente nunca tinha verdade, viagens, porque nesse período a gente nunca tinha Réveillon. Nesse período a gente tinha que trabalhar, porque aí que entrava o dinheiro. Eu e o Dinho, Tá entendendo? a gente tinha 1h30 pra ir no Arraial. É. Entendeu? Às vezes, Não dava nem às pra vezes gente estava namorar, que não lá, dava pra gente namorar, namoradinho, que- alguma coisa assim. Tinha que Olhava trabalhar. porque 10 horas começava. E é engraçado uma coisa, hoje em dia, né? Você vai fazer uma festa, muitas das vezes a festa começa ali 10, as pessoas vão pra lá 1h da manhã, meia-noite. verdade. Na época do Guanabara, não, quando abria a bilheteria, as pessoas já estavam na frente para comprar o ingresso, verdade. entendeu? Então, 10 horas antes das 10 tinha que estar lá. Então, pro jovem, Mas isso não causou assim, Não, né? então o que impacto aconteceu? nele, O que aconteceu? Então o Guanabara, ele parou devido à vida útil, que todo clube tem vida útil. O cara pode botar até pendurar até ouro, dar ingresso, dar Vai cerveja. chegar uma época que vai ter que... todo clube, no início da nossa conversa, tem vida útil. Enfim, então chegou esse período, E a o vida ciclo útil do do Guanabara Guanabara foi um terminou. longo, né? Bem E 30 lógico anos. que parou, poxa, era a vida dele, ele criou ali os 7 filhos dentro disso, mas ele sempre teve o outro lado do comércio. Isso, Né? Sempre exatamente. teve outro lado do o papai comércio. trouxe a Aí primeira depois- cama Tobolá para Breves. depois ele A cama Cama foi? Tobolá, vocês lembram da Tubulares, cama sim, Tobolá, sim, os móveis Tubulares, Tobolá? ele que sim. trouxe para Breves. Então ele montou uma loja Grande de lá. lá do lado da hoje Arte Flores, ele montou uma loja Isso, eu Tubolar lembro. e ele arrebentou aqui em Breves. Ganhou muito dinheiro, ele sempre teve essa facilidade. Papai, negócio, para né? negócio, ele começa com uma coisa pequena e vai crescendo, vai pegando corpo. E aí, professor, que ele descobriu realmente, como eu falei, o que é Quer viver. viver. O que é ele Poder sair, se então, nós curtimos, divertir. professor. Conviver mais com a família. Não, aí nós curtimos a família intensamente durante anos. Inclusive e anos ele, e né? anos. Ele. Exato. Ou aí era todo Natal, todo Réveillon, qualquer aniversáriozinho simples, sempre a gente tá junto com churrasco, com cerveja, com som, com o que a gente tem, toca disco, a gente tem, até hoje a gente tem... Tá no sangue, né, professor? O acervo do Todos- Guanabara, a todos- gente possui, não mais no vinil, mas a gente já Vou mostrar tem, uma né? foto pra vocês. O meu pai, vocês lembram do gravador de rolo, né? Sim, Tinha, sim, inclusive, a função do gravador de rolo, ele usava para fazer eco, porque não existia equipamento que desse eco, que desse os efeitos que se faz hoje. E ele me deu os 2 gravadores de rolo. Tá na minha casa. Eu tenho um estúdio de música. Tá lá os 2 gravadores de Isso vai rolo. mandar foto pra gente Vou colocar aqui pra... vou mandar os 2 gravadores pra de rolo. mostrar. Eu tenho equipamento profissional, eu tenho toca-disco do melhor que existe, eu tenho mixador do bom, eu tenho CD do bom, De porque... vez em quando tu faz tua festa. ó. Inclusive, De vez em quando a gente deixar tá registrado reunido aqui, lá. né, que a gente vai buscar esses gravadores de rolo lá, na casa dele, porque a gente vai reproduzir a aparelhagem que ele tinha, a segunda dele. Sim. Guanabara, Ah, é? canal 8. Vamos Por falar reproduzir. nisso, ele também ele recebeu uma Aí a gente vai homenagem. buscar lá Eu no bati o volta. martelo, À só noite, devolvo. lá na casa da Seresta, ele recebeu também uma homenagem. Foi, Né? Ele estava lá, não estava lá? Tava, Né? foram feitas algumas noites do Guanabara, Sim, já depois que acabou, né? A ideia aí Então, como dele com teve... o Marcelo e foram feitas Como umas 2 ou 3. teve a vida útil, então, do Guanabara, depois de muito tempo a gente perguntava para ele, várias pessoas, e aí, Guanabara, festa, meu filho, não quero nem saber disso, mano. E ele começou a sair também, Eu não né? quero, porque aí que Ele começou a papai sair sempre para se foi- divertir, ele Papai começou a sempre E foi- viver a aí já vida tinha a dele. estabilidade dele. Os filhos também já Começou estavam a sair, se e aí- estabilizando e tal. O papai foi embora, ele não soube o que é a decadência na vida dele, em nenhum sentido, sabe? Ele foi aqui, chegou aqui, ele teve que partir, ele não teve a caída. O papai... Tanto ele sempre mentalmente como completo. saúde. O papai, ele não envelheceu. Eu não tenho meu pai, foi embora com 74, verdade. como um idoso, não. verdade. Era um colega, era um parceiro. A gente ia fazer Uma o churrasco. animação, uma energia, a gente ia né? pro Era sítio do engraçado, Walter, a gente ia é. pro sítio da Soraya. Meu filho, vê qual é a minha parte, vê o que é isso. Então, sempre foi assim. Financeiramente. Teve uma mentalmente. situação aqui, como eu falei, que na cabeça dele, e a gente é 90% mente mesmo, você é o que você acredita. Ele, academia, bicicleta, né? Ele pedalava junto com a gente, ia para o aeroporto de pedalando e de volta. Conseguia, Aquelas né? fotos de família, professor, às vezes a gente pedia para reunia todos os filhos, os netos, e eu lembro de uma vez que o Dini foi pedir para ele sentar numa cadeira. Rapaz, mas antes do não tá.
pra tirar a foto, ele e a mamãe, né? Ele falou, só se ela quiser. Eu não vou Aquela sentar. foto, aquela foto Essa sentado e os é filhos muito, né? atrás. São 7 filhos. Mas isso não é pra ele. Todos os filhos têm filhos, né? Tem neto, né? Tem 10 Juntar netos. todo mundo. E aí juntou todo mundo. Ah, rapaz, foram Lá no sugerir banco, isso quando pra ele era lá no PP, que ele trabalhou nesses bancos, ele trabalha ainda, né? Vigilante do banco. Que ele ia na Caixa Econômica ou no Bradesco, aí. Ele Não não quer ser queria- prioridade. Prioridade? Seria normal, meu filho, é normal mesmo. Não pode existir isso. verdade. Esse aí é muito expansivo também. Não, você queria. A Você, voz também com a muito alta, né? voz, Igual do Falava, ó, o pai dele você queria- gesticulava muito. você verdade. quisesse arrumar uma briga com o papai, dava a entender que você estava chamando ele de velho. Nessas pedaladas que ele ia para lá, para o aeroporto, as meninas vinham assim, tipo, elogiar, esse Ataíde, o senhor aqui, né, dá conta. Isso para ele já era uma ofensa. Mas aí, por que não? Minha filha, eu vou e volto 2, 3 vezes. Já aumentava o tom da voz. né? Já aumentava o tom queria, da voz. eu queria falar um pouquinho desse laço familiar de vocês aí, né? Porque o seu Ataíde, né, com a Dona Santa, vieram lá de Barcarena para cá, sem o tostão no bolso, como vocês falaram, e conseguiram construir aqui uma família muito bonita, né? Obrigado. 7 filhos, netos, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho agora desse núcleo familiar de vocês aí. Primeiro vamos falar do núcleo familiar do seu Ataíde com os 7 filhos, né? Então vamos lá. Seu Ataíde, Dona Santa, Ataidinho, Soraya, a Soraya, eu, Walter, a Sheila, Sheila, a Keila, Não, eu. Marcelo Marcelo, desculpa, a Keila, Keila E a Leila. e a e Leila. o Maranhão. E o Maranhão, que é o filho do coração, que é da família, né? Com certeza. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação de vocês com o pai de vocês e com a mãe de vocês, porque eu sei que foi um momento difícil e a gente veio aqui realmente para prestar essa homenagem para o seu Ataíde, né? A perda dele foi um momento muito difícil, não só para vocês, que eu sei que até hoje eu vejo pelas homenagens que vocês prestam a ele, né? Que ele nunca vai sair do coração de nenhum de vocês, e principalmente para as pessoas que conheciam, né? Eu queria que vocês aqui agora, né? Eu sei que as irmãs de vocês não estão aqui, mas eu sei que elas têm o mesmo sentimento, né? Que vocês falassem, cada um dissesse aqui a importância que teve seu Ataíde na vida dos filhos. 100%. O papai ensinou pra gente o que é ser homem. Honesto, o que né? Que é honestidade. Não ter medo do trabalho, né? Garra. Nenhum de nós, a gente nunca baixou a cabeça para nada. Em relação a problemas, sabe? Deixar se abater. Deixar se abater. Isso é muito dele. Quando ele estava no zero, que o pai ia dar o dinheiro, ele não, tá no zero. Então isso ele conseguiu passar pra gente, sabe? E então é só gratidão. O meu pai lá no caixão, eu cheguei assim, eu não tinha o que falar para ele de me perdoa, me desculpa, porque isso a gente tem muito. eu olhando lá quando o papai foi vivo. embora e o papai não foi embora, que muita gente pensa que foi por Covid, não foi, papai ficou bom venceu, da Covid, papai né? venceu o Papai venceu o Covid, recebeu visita, enfim, o papai perdeu para infecção hospitalar. Sim. Ele não, papai papai morreu, não morreu de Covid. Papai nos deixou devido à infecção hospitalar. Sim. Enfim, então eu lá com o papai e essa relação de muita cumplicidade, nenhum sentimento de me perdoa, me desculpa, tá entendendo? Porque a gente fez tudo em vida, saía, Exato. brincava, curtia com ele, fazia o que ele gostava. Isso. Papai sempre foi boêmio e a gente sempre foi festeiro. Sim. Todas as festas que a gente fazia, só 80 tocando, o primeiro a entrar era ele. Então o papai era como tá eu, o Marcelo, o Walter, ele era mais um. Sim. A gente naquele momento lá era aquela brincadeira, respeito total. Sim. Ele falava, ele dizia, lá não tinha empresário, não tinha empresário da noite, não tinha advogado, não tinha bancário, não tinha nada. Era pai, então, era Pai e filho. eu falei e acabou, tá entendendo? sim. Então essa relação ele sempre teve, o respeito total por Ele ele. dizia que os filhos dele eram os amigos dele, entendeu? Então não foi, como o Dinho disse, né? Nenhum de nós, depois da morte do papai, ficou lamentando como se a gente estivesse faltando alguma coisa, porque apesar da rigidez dele, né, do jeito dele de criação,
Nunca teve, por exemplo, eu tenho raiva do meu pai, ou eu não me dou bem com meu pai. Era aquele momento. Ou uma mágoa. Nada. Era um momento, porque também o papai, ele gostava dos filhos, ele gostava de estar reunido à mesa. Tanto é que as fotos que a sempre gente foram, vê, sempre entendeu? foram foto ele rindo, ele alegre, na brincadeira. Papai, Era o espírito de dele verdade, mesmo, né? Ele era nosso amigo. Ele sempre dizia, o papai, ele, por exemplo, sempre comigo, tudo que ele fazia, ele comunicava. Ele e o papai, todo dia, eu recebia áudio do papai. Meu filho, tô no mercado, tem camarão. Quer que eu leve pra ti? Meu filho, tem porco. Você quer que eu compre pra você e tal? Valdo, quando é que tu vai no mercado? Aí fazia a mesma coisa com o Marcelo, fazia a mesma coisa com o Dinho. Então, todo santo dia, o papai mandava uma mensagem. Bom trabalho, como é que tá por aí? Quando a gente deixava de ir lá, ele ficava chateado. Então, o nosso pai era nosso amigo. Entendeu? Nosso amigo. E chegou uma época da vida dele aí, morreu com 74 anos, que a gente colocou na cabeça o seguinte, o jeito do papai é esse. Então, muitas das vezes, de coisas que a gente não concordava, mas a gente simplesmente a gente já dizia, tá bom, pai. Até os nossos amigos. Brigava. Não tinha Até os mais nossos briga. amigos já sabiam. Já sabia o jeito do dele. jeito Porque, dele, né? Tem o jeito dele, Então, ele tinha o jeito aí, dele. uma vez a gente, olha, nosso pai Larga a gente de não mão, precisa mais tá fazendo Tá isso. discutindo, né? E aí, assim, Não vamos sabe? mudá-lo, né? Uma vai. grande Exato. parte da vida, nem briga tinha mais, professor. E o papai era uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? De carisma, de história, sabe? De cumplicidade. Exato. Então, apesar de não ter estudo, o papai teve a segunda série. Pois é, isso que eu queria colocar também com relação a esse núcleo familiar. O Marcelo não falou ainda? Fala, aí, Marcelo. Marcelo. Só, assim, registrar uma situação aqui que eu vivi com ele, na verdade com a família, como o Dinho disse. A gente não tinha natais, né? Então a gente passou a ter. E um desses foi antes dele partir, que foi o último Natal que ele passou com a gente. E era uma situação que eu estava voltando para casa. Estava voltando para ficar com ele ali um período, né? Disse, pai, eu vim para cá ficar um tempo com o senhor aqui, tudo bem? Disse, tá, meu filho, tudo bem, fica aqui comigo. E fiquei com ele. E aí, no discurso, né, nossa família tem muito disso, né? Cada um fala um pouquinho, um chama o outro. E ele foi falar. E ele disse que... Chora, mano, chora. Isso é uma homenagem pro teu pai que ele merece. Minha Com filha pediu certeza. pra eu não chorar hoje aqui. Papai, não vai chorar lá. Mas não tem Olha, como. ele gostava tanto dos filhos enquanto o Marcelo. Me interrompa a hora que você quiser, meu irmão. Eu vou contar uma rapidinho aqui. Todos os filhos, para ele é número um nas suas atividades. Aí teve uma situação que o Marcelo fez um serviço. Quando o Marcelo fez um serviço, né? Marcelo, te E o compreendo. cara mandou o Marcelo desligar o som dele. E o Marcelo ficou 3 dias trabalhando, professor. Uma semana, eu acho. Né? Uma semana. Fez uma reforma no aparelhado. Ligou, deixou o som do cara um brinco. Ele tinha um bar que vendia todo tipo de caça, né? Vendia. E deixou o som do cara um brinco. E o Marcelo, novinho, o cara pegou... Só que sabia tudo já. Sabia tudo. Aí, tipo assim, o valor seria, um exemplo, R$2.000 o serviço, o cara deu a ti R$50. E tu não falaste nada. Não, aí escuta só. Aí ele veio, né? Não soube Falou, mas- rebater, né? Na altura, né? Não tinha, né? Não Tinha soube rebater a argumento. altura. Não tinha argumento ainda. Aí Marcelo me contou. Mano, assim, eu digo, mas espera aí. Aí reuni os meus amigos, uns 8 mais ou menos. Isso depois da festa. É. Não acabou o Guanabara, aí... Aí foi o Tadeu, eu não sei se lembro se Pascoal. O Dinho olhou pra mim e disse, não, hoje a gente tem hoje endereço a gente vai certo. lá. Esse local que o cara terminava a festa, ele abria lá e vendia tudo. Vendia todo tipo de caça, jabuti, não sei o que e tal. Eu lembro, eu sei Aí, onde é. Aí, Vamos citar nome. Aí eu fui com a galera, 2, 3 carros, chegamos Eu lá. fui. Marcelo no meio. Aí era Pai do cerveja. Kaique. O padre Itapuru tava, o padre Edmilson. Rapaz, aí era o que menos vinha era caranguejo, era tudo. Pegaram O que é que tu tudo, tem? O que é que tu era ainda tem? caça. Ainda tem caça? Eu tenho jabuti, pode trazer. E é cerveja, professor, rapaz, eu calculei, eu digo, Já deu. já deu. Já tá na. Já tá deu. na Aí eu média, disse, né? mestre, Traga a conta, conta. por favor. Aí ele veio com a conta, eu peguei e assinei aqui. Tá aqui, ó. Se é quem tiver acertar, depois se quiser, a gente acerta com calma aqui, que o trabalho é do meu irmão. Isso aqui é meu irmão, que você deu R$50, que valia uns 2.000. Eu acho que eu ainda tenho o direito de fazer mais umas 3 dessas ainda, que ainda nem deu o valor. Aí esse cara, Max... E viramos a rapaz, costa e... E ele era, aí esse ele cara, era educado, aí né? esse cara, olha, eu vou ligar pra polícia, não sei o que, mas naquela época eu usava aquele celular, aquele
pendurado aqui. Sei. Aquele tijolão. Não, é um tijolão. Eu peguei, puxei a antena assim. Eu disse, não gaste seu crédito, liga daqui do meu aqui. Amanhã de manhã vou lá com o seu Ataíde. Vou lá com o seu Ataíde e vou contar o que vocês fizeram aqui. Acabaram tudinho com a minha Meu camisa, estoque. Meu estoque. Rapaz, Max, de manhã cedo, nós dito e contamos feito. tudinho pro papai. Olha, pai, tudo, sem omitir nada. nada. Aconteceu isso. Contamos tudinho. Aí papai tinha um comércio lá no Guanabara. E a gente trabalhava lá. E eu lá empacotando, quando eu olho, lá vem o cara na bicicleta. E eu fiquei de canto aqui, o papai lá, e disse, aí o cara ele chegou brabo que ele era, né? Era. Seu Ataíde. Aquele ali apontou pra mim, mais os amigos dele, Mais não sei o aquele. quê, mais aquele ali. Foram no meu estabelecimento e isso, e afrontaram e fizeram isso e tudo mais. Eu vou lhe falar, aumentando a voz, papai, que é. E ouvindo. Eu vou lhe falar. Eu só não dei um tiro neles em Foi. consideração ao senhor. Foi. Aí o papai disse, meu amigo, você fez a coisa certa, meu amigo. Porque a primeira coisa que eu faço quando os meus filhos saem de casa é armar. Eles andam tudo armado. Se o senhor puxa, você não ia ficar. Eles andam tudo e vai embora daqui, seu velho safado. Não perdia mais. Rapaz, não perdi. O cara pegou a bicicletinha Foi embora. dele. Seu velho safado, bem. pilantra, vai pagar meu filho. Já sabia Então toda a história. era o time dele, era o time Termina, dele, entendeu? mano. Sim, Marcelo. Sim, E Marcelo. aí foi que ele fez o discurso e ele disse que o amor da vida dele estava voltando para casa. Disse, olha, não sei vocês, ele apontou para os outros filhos, né? Mas me dê licença que o amor da minha vida está voltando para casa. Que legal. Aí me deu um abraço e assim, é a lembrança que eu vou levar pro resto da minha vida, entendeu? Um Isso orgulho aí. danado, né, bicho? Muito. Não, o papai era muito da hora. Agora, Tudo que é ele aquela fez. história que eu ia falar, o Dr. Walter falou aí da questão de ele ter pouco estudo, mas ele sempre se preocupou com a formação de vocês, né? Quer dizer, com o estudo de vocês. Como é que é essa preocupação dele, da dona Santa? A mamãe é assim, na realidade, aqui, né, em Breves, não tinha. Você chegava, terminava o segundo grau, você Isso, tinha que. exatamente. Era difícil vestibular, tudo, né? uhum. E o papai, a mamãe que sempre pegou para botar para estudar para Belém, foi uma dificuldade muito grande, né? Inclusive, a mamãe sustentou, o papai comprou o apartamento. Como o papai tinha que pagar as prestações do apartamento, o papai pagava luz, água. A mamãe que sustentava a gente lá com a venda de caipirinha, né? Aqui, né? Era, a mamãe trabalhava todo sábado, todo domingo com a venda dos drinks dela e mandava o dinheiro da semana. Sagrado, né? Com tudo isso. E o papai, no início, ele não queria porque a gente trabalhava com ele. Entendeu? Não queria, trabalhava. Mas depois que a gente começou a fazer vestibular, você precisava ver o orgulho dele. Então, era para todo mundo. Ele dizia, olha, minha filha é administradora, meu filho vai ser advogado. Então, para ele, era um grande orgulho. Quando eu vinha para cá, o papai... Deus o livre. Então, quando apresentava um amigo dele, esse é meu filho, O maior que orgulho. vai ser doutor. É, legal. Né, Eu me no lembro, linguajar inclusive, dele. quando o Kaique passou, eu fui lá, que ele era meu aluno aqui no Colégio Santo Agostinho, né? No cursinho Ele também. se dá muito Poxa, bem a com o alegria Kaique. dele lá, bicho, quando ele disse, olha, meu neto, não sei o que, vai fazer... Aí a outra neta também está fazendo medicina no Paraguai, né? Eduarda. Também está fazendo medicina, vai se formar. Que é irmã do final Kaique, desse ano. né? Não, ela é prima. prima. Prima É, o da Kaique é Keila. filho da É, Soraya. verdade, o Kaique e é a único, né? O Kaique é único. Eduarda é filha da Keila. Aham. Ah, tá. Então ele tinha o maior orgulho disso, né? Ele, quando passou no concurso do banco, Pois é. filho bancário. Ele é numerado. Então isso A aí gente- E era aí tu entraste na maravilhoso. faculdade também, né? Marcelo é formado. De letras. Marcelo Marcelo é matemática e... Não, eu sou letra. letras, Letras, Então, somos da mesma formação aqui. Os três, na verdade. né? Mesma formação aqui. Poxa vida. Bom, meus amigos, infelizmente a gente já está quase encerrando o nosso horário, né? Eu queria que vocês, um de cada vez, contassem uma história que marcou essa relação de vocês. Vocês com o seu Ataíde, ou com a família, enfim, do Guanabara, ou uma situação, uma história que diga assim, poxa, isso me lembra muito meu pai. Quando eu penso nele, eu lembro disso aqui. Eu Val. posso começar? Pode sim, Eu Marcelo. poderia falar muito de relação fraterna, né? Mas eu vou falar uma situação que aconteceu comigo no próprio Guanabara, na aparelhagem. Porque assim, antes de eu trabalhar, era tudo marcado, Valdir, tudo marcado. Então, por exemplo, um cabo que vinha da mesa era A, que entrava no cabo A, aqui no equalizador, do equalizador Isso. saía... Era tudo marcado. Se esse cabo falhasse, tinha que vir alguém de Belém para dar manutenção na aparelhagem.
E eu, muito curioso, comecei a aprender. Por que aquele cabo saía dali, por que ligava e eu comecei a identificar que tinha coisa que não estava batendo, que era só para prejudicar o som. E comecei a eliminar. Né? E realmente ficou melhor. Só que na cabeça dele, o psicológico, né, achava que o som não estava legal, não estava mais como ele queria. E foi que um dia que ele se espocou comigo mesmo e chegou lá numa tarde, então tinha, como a Walter disse, tinha a passagem de som, tinha que esquentar o som. Né? E esse esquentar som ele traz desde lá das potências valvuladas. E não era mais valvulado, era tudo transistorizado já. Mas ele continuava mandando a gente esquentar o som. E aí quando dava 6 horas ele disse, olha, hoje não tem negócio de esquentar som. 3 da tarde eu quero você lá que você vai mudar tudo isso aí. Eu disse, mas mudar como? Não, vai pra lá. Aí cheguei lá, né? Muito cabo. Ele disse, não, vamos fazer diferente. Desliga tudo que quem vai ligar agora sou eu. Aí eu, bem mandado. Tirei cabo, separei tamanho por tamanho, tirei das potências, inclusive. Das caixas de som, tirei, coloquei muito cabo. E espera. Aí deu 3, deu 4, deu 5. Tava anoitecendo, 6h30, comecei a ligar as luzes, lá vem ele. Olhou. Já tirou tudo? Aí eu disse, já, pai. Agora monta. É isso? Tudo de cabo mesmo? Eu disse, é tudo isso. Não tem mais nada aí, não? Eu disse, não. Espera aí que eu pegar um cafezinho aqui e volto. A festa começava às 10 horas da noite. Começava às 10 horas da noite. Eu olhei pro meu compadre trabalhar comigo e disse, meu compadre, bora colocar tudo de volta aqui. Bora ligar que esse não volta mais. Não volta mais. E não voltou mesmo. Não voltou. O que eu lembro muito do papai, como eu lhe falei, né? Ele tinha muito esse orgulho dos filhos, né? Sim. Como o Dinho disse, pro papai, cada um era o melhor no que fazia. Sim, né? E eu lembro de uma situação isolada, né? Hoje é um grande amigo meu, que até saiu da Polícia Militar, que é o Colares. E eu lembro de uma situação que eu acho que eu fazia o terceiro ou quarto ano de Direito e vim para umas férias para passar aqui em breve, né? E começou uma fiscalização, não lembro se era alguma coisa de menor, e eu estava por ali, pelo Guanabara, já não trabalhava mais na bilheteria e tal, e já ficava ali consumindo, ajudando no som. E eu lembro que o Colares chegou lá para parar a festa, né? Na época lá, para parar a festa. E conversando lá com ele, quando eu vi, o Maranhão chamou e disse para tu ir lá com teu pai. E ele estava naquela discussão lá. Lá na frente, do clube lá, né? Aí estava naquela discussão, aí ele pegou e disse, olha, faz o seguinte, eu não tenho mais nada para falar contigo. Quem vai falar contigo é meu filho advogado. Maxi, professor, eu não sabia nem do que se tratava. Eu não, estava já terceiro ou quarto ano, mas eu não sabia nem do que se tratava. Ele me apresentou como advogado lá pro tenente lá. E aí o tenente diga, aí eu... Meu Deus do céu, né? E comecei a conversar. E o tenente me apresenta sua identificação lá, né? Sei que eu consegui ali, acabei até dentro da discussão em si, né? Não, nada de ofensa, mas discutindo ali dentro da discussão. Argumentando, né? Tentando explicar e tudo, alguma documentação. Eu sei que o tenente entendeu lá. E deixou a festa seguir. Deixou a festa seguir. Ele bateu no Maranhão e disse, olha, não te falei que esse aqui que é do bom? É este que é o advogado do Guanabara. Eu quero ver esses caras virem aqui agora fazer isso. O Maranhão também ficou todo orgulhoso. O Maranhão ficou todo orgulhoso. Então é isso aí que ele tinha, isso, sabe? Cada um dos filhos para ele era tirada rápida, né? Podia não ser, professor, mas para ele era. Sim, entendeu? Para ele era. E aí se saía assim, né? De situação assim, né, de uma e forma... depois eu tremia, parece vara verde. Foi meu primeiro embate. São muitas histórias. Eu vou contar uma aqui. Quando o Guanabara parou, né? Parou, que ele já ficou estruturado com a loja e tudo mais, né? Falava em aluguel para ele, professor. Mas quando? Para alugar lá o Guanabara? Mas meu filho, nunca que eu vou alugar. Deixa aí, tu tá agoniado, deixa isso aí. Não tá vai embora pegar um dinheiro e tal. Ali, rapaz, ele, mas quando não alugava. Não alugava de jeito Não alugava de nada. Aí tá legal. E o Walter, quando vinha, né? Quando começou na advocacia, já advogado, né? Montou o escritório dele lá em casa, e o Walter usava umas camisas, que era moda na época, aqueles amarelo aí meolho, aqueles verdes, que era moda, né? Era tipo aí ele tava assim, tipo, umas 4 horas da tarde, tomando um cafezinho lá na sala. E eu sempre brinquei com o papai, sempre tive essa liberdade de brincar com ele. Aí eu fui lá no quarto do Walter, peguei uma camisa daquela, coloquei um cinturão aqui, peguei uma peruca daquela de carnaval, óculos escuro. Botei um óculos escuro e fui lá por trás e bati lá na filada. Ô, seu Ataíde! Seu Ataíde!
rapaz, ele olhou aquilo assim, né? Eu lá com aquele negócio. E aí, xícara de ele café com um na mão. cafezinho aqui. Diga, É mestre. isso, rapaz. O senhor tá aí. O senhor aluga aí essa sede aí? Ele falou, tem alguma placa de aluguel aí? O senhor tá vendo alguma placa de aluguel aí? Ó, deixa eu falar. Meu amigo aqui, eu não alugo nada. Esse Ataíde, eu vim de Macapá, seu Ataíde. Eu trabalho com esse negócio aí, rapaz. Eu tenho carro-som, eu tenho tudo, eu tenho divulgação, eu tenho contato em rádio, seu Ataíde. Eu tenho vários artistas pra mim, seu Ataíde. Eu quero lhe dar logo aqui, de entrada aqui, logo é 10 mil reais logo. Comigo é assim. Quanto é que o senhor me dá? Isso é 10 mil, seu Ataíde. Entra aqui pra tomar um café. Aí eu entrei, rapaz. Santa, um café com o nosso amigo aqui. Que a mamãe entrou na sala, Ela me trouxe o reconheceu. café. Com o café trouxe na o mão, café. ele batia nela assim, Santa, Ei, Max, Ele vai dar 10 mil. Santa, ele vai dar 10 mil. ei, Max, ela se jogava Ela pelo se chão. jogava no chão. jogava no Santa, Papai ele é- dizia, olha o homem. Ele é assim que ele é músico, Ataíde, ele é assim que ele é músico. Aí ele, eu disse, sua Ataíde, a sua Ele mulher não não reconheceu. tá levando a sério. Não, meu amigo, desculpa. Eu digo, rapaz, com a mamãe no chão rindo. Tu não vê que o Ataidinho, rapaz, Max. Ele queria bater no Ele dia. puxou o cinturão aqui. E eu, olha. Foi meu, mas que história. Só mais uma. Tem muito Tem a, do do, tem a papai. da história do que fizeram um despacho na frente da loja dele. Bom, são São muito. Olha, Essa do despacho eu vou ficar devendo, que eu acho que o horário já... tu tava preocupado que não tinha nada pra Essa aí, falar? Né? Tá aí, ó. Bom, infelizmente nosso horário já tá estouradíssimo já. E, Passou rápido, É, né? passou rápido. Conversa Não, boa, Tô sempre. falando que O papo flui. o papo flui. São muitas histórias, mas eu acho que fica de mais importante aqui pra gente a gente deixar perpetuada a memória do seu Ataíde. Seu Ataíde Vanzelé Pureza, né? Esse grande homem que foi, trabalhador, que foi proprietário de uma das maiores casas de show que já teve aqui, danceteria aqui em Breves, que marcou uma geração, que as pessoas que vão assistir lá em Macapá, que vão assistir, eu tenho pessoas que Santana, mandam né? lá em Santana, que mandam lá de Afuá, lá do sul do Pará, pessoas que mandam mensagem pra gente. Em essas Belém pessoas- mesmo tem muitos amigos aqui muitos. de Breves que que aí mandam mensagem, né? Eles vão lembrar. Vocês vão ver tanto de pessoas que vão comentar a respeito do Guanabara, porque foi um marco na história da cultura brevense, né? Da cultura musical brevense. Então, eu só tenho aqui que agradecer a vocês, agradecer ao Walter, ao Ataidinho, meu amigo Marcelo. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado A gente que por agradece. terem aceitado o nosso convite. Desculpa se eu perturbei muito, muito vocês, mas é porque eu precisava contar. E só aproveitando esse gancho de vocês, que eu vou apelar mais uma vez aqui para a doutora Zeneide Almeida. A senhora ficou de me ajudar a contar a história do Adilson Almeida. Compadre do papai. Tem que contar. Padrinho do então, Dinho. então eu Não, peço. Padrinho do Marcelo. Padrinho do Isso. Marcelo, Então desculpa. eu peço aqui ao meu amigo Revólver, ao Maromba, ao meu amigo Pança, a doutora Zeneide. Vamos contar a história do Adilson. O Adilson, assim como o seu Ataíde, foi uma das pessoas que escreveu a história do nosso município. Com E certeza. essa história precisa ser contada, assim como a gente está contando um pouco da história. Claro que a gente não vai ter como contar tudo, mas a gente precisa Dá uma deixar pincelada. registrada essa memória para que as novas gerações saibam, quando ouvirem falar Ataíde Pureza, o seu Ataíde aqui. que Lá do tinha- Guanabara. Guanabara. Eu sei da história dele, que eu assisti lá, os filhos dele. Então é isso que a gente quer, deixar perpetuado. Então, muito obrigado, meus amigos, tá? E obrigado pela disponibilidade, professor Valdir. E eu, claro, também quero agradecer a presença, né? Apesar de ser difícil trazer os caras aqui, mas a gente conseguiu. Né? Obviamente, não dá para falar sobre tudo, Verdade. mas ficou registrado muita coisa boa, o papo fluiu de uma forma descontraída tão legal, né? E, assim, a importância do seu Ataíde na vida de muita gente, na geração, inclusive na minha, ele foi fundamental na minha diversão, né, nos finais de semana. Eu participei de quase todas as festas, quase todos os sábados eu estava lá. Deve ter comprado ingresso comigo, né, professor? Devo ter Com comprado certeza. ingresso lá com um de vocês, certamente, entendeu?
E agradecer a presença de vocês, né? E dizer que a família, de uma maneira geral, já contribuiu muito com a formação do nosso município e continua contribuindo. Exatamente. A partir, né, da geração agora de vocês, que vão dar continuidade, né, esse trabalho começado aí para o senhor Ataíde, com a dona Santa, né? E eu tenho certeza que vocês vão também contribuir muito com esse município, assim como o senhor Ataíde Obrigado, contribui. a gente só Obrigado, agradece. obrigado, professor. Mais uma vez pelo convite, né, por registrar as histórias e a memória do nosso pai, por lembrar, né, para contar um pouquinho do que foi a história dele nesse município. E desejar muito sucesso para o podcast de vocês, entendeu? E dizer que vocês podem contar com a gente, não só por conta da história do papai, mas para quando a gente vê aqui sabe, e vivencia isso aqui, a gente vê o quanto isso é importante, né? Para resgatar a memória das pessoas e para divulgar a cultura, para divulgar as boas histórias que o nosso município tem e as boas pessoas, né, que fizeram um grande município, que é o município de Breves. Então, muito sucesso para vocês, tá? Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Muito agradecido pelo convite. Obrigado por eternizarem vai ficar eternizado esse momento. Você, siga o canal. E, doutora Zeneide, venha contar aqui a história também. É legal. O papo flui tranquilo aqui. Muito obrigado, professor. Obrigado, Maxi. Nada, meu amigo. Sucesso a Breves Histórias, viu? Isso aí, Marcelo. Professor Valdir, Maxi, a nossa história não é de hoje, né? Então, muito feliz de estar aqui com os meus irmãos, contando a história do nosso pai, de tudo que a gente viveu aqui. Dizer que estou feliz por 2 motivos. Da gente estar aqui vivenciando isso, mais antes por conta do convite que era para ser em vida, né? Eu sempre falo que a gente precisa homenagear as pessoas em vida. Então, a iniciativa do Max foi para que fosse em vida. Infelizmente não aconteceu, mas quero dizer que podem contar comigo, né? Para as próximas homenagens, né, que a gente possa fazer para tanta gente bacana aí que constrói o nosso município, que ajuda a construir, que está aí na luta, que precisa ser, né, contada essa história. O nome do podcast são Breves Histórias, mas eu espero que sejam longas histórias. É um trocadilho, né, professor? Exatamente. Espero que sejam longas histórias aí. Contem sempre comigo. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Daí eu faço um apelo também aqui para as pessoas, para as empresas, para os empresários que queiram também ajudar a gente. A gente tem a maior dificuldade em colocar esse projeto no ar, né? Não é apenas o estúdio, é a logística, enfim, são várias situações, né? Mas a gente tem pessoas que estão aparecendo, tem empresas que estão aqui que ajudam a gente também. Então, se você também quer ser uma dessas pessoas, quer ter uma visibilidade num projeto bacana, cultural, entre em contato com a gente, o telefone está lá na descrição do vídeo e você pode ajudar a gente a manter esse projeto no ar, tá ok? Então, encerrando mais um episódio do podcast Breves Histórias, recebendo os meus irmãozinhos da família Pureza, Walter, Ataíde e Marcelo. Inscrevam-se no canal, assistam, compartilhem, comentem. Um grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Tchau, galera. Tchau. Tchau, galera.